Muito bom dia a todos. Bem-vindos a todos vocês que estão participando conosco desse evento, né, na Green Treinamento. É uma ideia recente, né, dentro dos projetos da Green de promover a divulgação de recursos, né, e propostas de treinamento no nosso meio de TI. E hoje a gente vai falar sobre Linux. Bom dia, Thiago, você que está chegando agora. Então, nesse nosso evento, né, a tratar sobre Linux, nós vamos ver uma série de características importantes desse sistema operacional. O que é Linux? É bastante importante desmistificar algumas coisas, então conhecer a proposta da plataforma, a sua implementação. Vamos falar um pouco sobre história também, que é bastante importante, até para que se entenda melhor o motivo pelo qual Linux detém algumas das suas características principais. Nós vamos falar de distribuições, algumas pessoas até comentaram no nosso chat antes de nós iniciarmos. Vai falar de CentOS, vai falar de Mandriva. Assim, eu vou procurar abordar de um modo razoavelmente amplo as características das distribuições, mas principalmente para que vocês as conheçam. Afinal de contas, são 2 horas apenas. Em 2 horas, nós não temos como entrar num mérito muito detalhado de cada uma delas. Além disso, a gente vai fazer, eu quero propor para vocês durante esse evento que nós façamos a instalação de um Linux, até para tirar um pouco daquela ideia de que Linux é algo extremamente complicado, que Linux está fora do alcance do usuário que está começando a aprender nesse novo mercado. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. Então, assim, me apresentando melhor, eu sou Lijora Amorim de Barros, eu estou nesse mercado de TI já há 19 anos, como instrutor e atualmente, né, eu trabalho com a parte de desenvolvimento de aplicações em cloud, né, sustentadas em plataformas open source, bem como como consultor na área de segurança e implementação de infraestrutura para sistemas Linux. Trabalho aqui na Green Treinamento já há um tempo bastante extenso, na companhia do meu amigo aqui, Rogério Molina. Já são quase 5 anos, só aqui isso que nós vemos já de longa data de outras instituições também. Aqui o foco principal nosso nessa parte de Linux é a questão da certificação, mas principalmente com a ideia de que se aprenda Linux, e não apenas que se tenha base para a composição de uma prova. Não é só nossa ideia, mesmo para que vocês entendam o que é, como funciona e as grandes vantagens que você tem em conciliar esse recurso, tá bom? Bom, para começar a falar de Linux, gente, a gente vai começar falando um pouco sobre história. Eu sempre comento da importância, desde que eu iniciei nessa coisa de trabalhar com aulas de TI, eu sempre comento da importância e da relevância de você compreender a base que vem por trás de tudo que você utiliza no seu dia a dia. Linux é muito interessante que, por não conhecer a história de Linux, muita gente acaba já se distanciando de Linux. Eu até brinco muito que as pessoas são xiitas, né? Sem nenhum tipo de alusão religiosa, é claro, mas é aquele cara que vive sempre ao extremo. Ou eu sou só Microsoft, ou eu sou somente Linux, e não é esse realmente o caminho que nós devemos seguir. O Linux ele nasceu num momento curioso, na verdade, porque originalmente ele vem da derivação de um projeto de 1960 na década de 60, para ser mais específico, dentro de um projeto chamado Multics, uma associação da AT&T, que é uma empresa que muitos de vocês de certo conhecem, a Bell Telephone Labs e o MIT, né, trabalham nesse momento trabalham com um projeto de desenvolvimento de um sistema operacional que pudesse prover recursos, que pudesse prover serviços de modo multiplexado. Multiplexação, para quem não entende o contexto, é a ideia de você resumir estruturas de serviço e poder oferecê-las de modo distribuído, seja de modo único ou de modo distribuído a vários. Isso é a ideia da multiplexação. Nesse momento, no momento em que isso veio à tona, uma figura que não é muito conhecida de vocês, mas que eu tenho certeza que se vocês pegarem aí 30 segundos de Google, vocês vão encontrar muita informação sobre esse cidadão, um cara chamado Richard Stallman. Tá? Ele deu o start nesse projeto, ele tomou a cabeceira desse projeto e durante esse acontecimento eles tentaram desenvolver um projeto que
por coincidência, naquele momento não tinha tecnologia suficiente para que isso fosse construído e o projeto acabou não sendo finalizado naquele instante. Algumas pessoas que participaram desse projeto, na verdade, dois cidadãos que alguns de vocês da área de programação, para os eventuais programadores talvez saibam de quem eu estou falando agora. Ken Thompson e Dennis Rich. São duas figuras interessantes, porque no momento que eles participaram desse projeto, eles eram funcionários da AT&T. E nesse momento, quando eles participaram desse projeto, aconteceu um caso curioso. Eles perceberam que o projeto não deu certo, mas ele poderia prover a possibilidade da comunicação à distância. Coisa que hoje para nós a internet é corriqueiro, mas naquele momento era algo absolutamente insustentável. E quando isso aconteceu, eles desenvolveram um sistema para que eles pudessem jogar Space Wars. Eu sei que a grande maioria de vocês não vai ter a mínima ideia do que eu estou falando. Isso é um jogo pré-histórico. Na Grécia Antiga se jogava Space Wars. Mas aí os caras criaram esse sistema justamente para criar a comunicação entre duas estações para prover ali um joguinho, né, que pudesse ser distribuído de um para um. O mais curioso dessa história toda é o fato de que isso acabou virando uma piada dentro das pessoas do projeto. A ideia da multiplexação era prover serviço a muitas pessoas. Como era prover serviço de um para um, a ideia ali criou um sistema que ficou apelidado de Unix. Unix, literalmente, como vocês veem na apresentação desse slide. Alguns devem ter olhado o slide e falar assim, putz, o cara nem prestou atenção na hora que ele escreveu o slide. Não, era exatamente esse o nome do projeto e Unix foi o nome do projeto derivado disso. Unix porque, se antes era multiplexado, né, Multiplexed Information Computing Service, agora eu tenho Uniplexed Information Computing Service, que é o Unix. Que, óbvio, gente, pelo nome já dá para ter uma ideia do que isso criou. Isso criou para nós a ideia do Unix. Foi o primeiro projeto do Unix. E para quem não sabe, Ken Thompson e Dennis Rich são nada mais, nada menos que os pais do C. Eles desenvolveram esse projeto em Assembly originalmente. Depois criou-se uma derivação em cima da linguagem que eles mesmos desenvolveram, que foi o C. Ele criou com base nisso o Unix. Bom, resumindo um pouquinho a história, o que aconteceu? Quando dessa passagem, o Unix acabou sendo um sistema distribuído e aberto, que muitas pessoas pelo mundo acabaram se interessando pelo desenvolvimento, as várias junções desse desenvolvimento criaram a base do que hoje você tem como Unix System 5. Esse mesmo sistema operacional, que é base da grande parte dos sistemas operacionais hoje no mercado, criou base para um cara chamado Minix. O que é um Minix? O Minix é uma derivação em cima de um sistema chamado POSIX, né, Portable Interfaces, orientado para o Unix, e esta base em particular serviu de estudo para um cara chamado Linus Torvald. Quem é Linus Torvald? Linus Torvald foi o cara que idealizou, ou que na realidade construiu o que vocês conhecem hoje pelo kernel do Linux. O que, diga-se de passagem, depois eu vou até comentar um pouco melhor sobre isso. Na realidade, Linux nem é o nome do sistema operacional, mas é na verdade o nome do kernel desse sistema. Ele era um estudante da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e ele fez o estudo em cima desse projeto original e ele conseguiu o que eles não conseguiram naquele momento. Criar um kernel que provesse multiplexação distribuída de serviços. O projeto ganhou corpo, em 91 ele caiu na Usenet, que era algo muito parecido. David, eu já respondo a tua dúvida, que eu vou entrar na questão das distribuições. Aí eu posso detalhar um pouquinho melhor quem é Ubuntu e afins, tá? A gente vai fazer uma passagem sobre as distribuições e a gente conversa um pouco sobre isso. Só fechando essa historinha rápida, então em 91, quando ele jogou isso na Usenet, que era uma espécie de, era uma avó da internet, para quem é da velha guarda, talvez tenha ouvido falar em BBS, tinha aquela carinha de BBS, isso caiu para o mercado se interessou muito pela proposta de ter uma opção gratuita de sistema operacional e muito se desenvolveu e hoje o Linux tem o corpo que tem. São mais de 250 distribuições distintas no mercado, isso eu estou falando de distribuições ativas, tá? Nós temos um escopo de distribuições, muitas descontinuadas e etc. Tá bom? Eu pontuei 3 itens, né, para vocês observarem nesse cara referente à história. Uma é essa história rápida, né, que é o Multics criando todo esse histórico e hoje gerando o que você conhece por Linux. E é legal nós falarmos de 2 termos importantes relacionados a Linux, são o quê? O software livre e as licenças livres. Muita gente não entende esse conceito e até confunde algumas orientações. Aquele cidadão que eu falei há pouco, o Richard Stallman, ele hoje é responsável por uma espécie de organização, na realidade um projeto chamado GNU. Para ser mais específico, um projeto chamado Free Software Foundation.
Tá? A Free Software Foundation, depois vocês podem até procurar um pouquinho mais de informação, vale a pena. A Free Software Foundation, ela hoje determina todas as importâncias, né, todos os elementos que são aí fundamentais quando você vai falar de software livre. E o termo software livre gera confusão, porque software livre, por exemplo, para muitos, se eu perguntar para alguns de vocês vão falar assim para mim, olha, software livre é aquele software gratuito que você não paga, não é verdade? Pois é, não é bem isso, não é só isso. O software livre tem uma série de características agregadas. Ele tem de ser gratuito, ele tem de ter o seu código-fonte disponível, né, para estudo, ele pode ter a sua redistribuição acontecendo a qualquer momento, sem nenhum tipo de responsabilidade na hora do custeio de licenciamento e etc. e tal, ou seja, características e proteções importantes que são fundamentadas por esses caras e regidas, na verdade, pela GNU. Depois procure um pouco mais de informação, o projeto é fácil de achar, www.fsf.org. Vocês encontram mais informações lá, vale a pena uma atenção especial. Tá? O Diego está passando o seguinte, que é importante ser gratuito e ser open source. Né? A questão por isso que eu falo muito dessa importância de algumas regras serem seguidas. Linux é a primeira coisa, Diego, que a gente tem em mente quando a gente fala sobre software livre. Mas tem um porém nisso, tá? É muito importante entender, exatamente, é muito importante entender que nós falamos sobre um sistema operacional abrangente o suficiente que hoje construiu empresas. A Red Hat, que é uma distribuição que eu vou comentar daqui a pouco, ela hoje é uma empresa. E aquela ideia de que muita gente tem, você falou uma grande verdade, agora gastos, né? Essa ideia que muita gente tem de que, porque Linux é gratuito e Linux é fácil de usar e Linux não custa implementar, ela não é real. Até porque você precisa levar em consideração o fato de que hoje um software livre implementado, principalmente no sistema operacional do porte do Linux, acaba demandando quem? A mão de obra, que inclusive é o interesse de boa parte de vocês, né, saber um pouco sobre esse mercado. E é muitíssimo importante se perceber isso. Hoje existem vários estudos que mostram que, por exemplo, dependendo do comparativo que você faz, a implementação de Microsoft nos seus servidores comuns, o Server 2012, o Server 2008 e a implementação Red Hat, é bastante possível que eventualmente aconteça um custo mais alto na implementação do Red Hat, em virtude do custo do suporte, em virtude da mão de obra especializada, que é uma mão de obra atualmente, principalmente no Brasil, mais difícil de você encontrar, e assim por diante, tá bom? Bom, sobre licença livre, um outro ponto importante que eu tenho que tocar, para a gente poder seguir, é importantíssimo que vocês se lembrem de uma coisa. Todo e qualquer aplicativo hoje posto no mercado, ele é obrigatoriamente um aplicativo licenciado. Nossa, mas eu não paguei licença, eu não fiz o registro. Você pode não ter feito nada. Ainda assim, ele tem lá dentro da sua estrutura de divulgação, você é obrigado a ter uma estrutura de licenciamento. É legal que vocês saibam que Linux, esse universo do open source, ele é fundamentalmente direcionado a uma licença específica chamada GPL, tá? Que é a General Public License. Eu até brinco muito com muita gente do fato de que tudo que se vê hoje com I, o povo acha que é Apple, e tudo que se vê com G, o povo acha que é Google, né? Então, outro dia um aluno me perguntou se GPL era Google Public License. Não, não é. Tá? General Public License, com a ideia de que ele vai assinar e garantir algumas premissas básicas para manter as características de ser um software livre. Depois da instalação, eu quero mostrar para vocês um browser específico que mostra muito claramente a importância dessa característica de licenciamento. Tá? Lucas, você comentou que o mercado Linux é bastante aquecido. De fato é, e a tendência é de que aumente muito mais. Em particular pelo fato de que hoje a possibilidade de você transformar Linux num objeto
construído para um servidor de grande porte, com a mesma qualidade que você o consegue colocar em dispositivos móveis portáteis, ou até embarcá-lo em vários serviços, como o Raspberry, por exemplo. Para quem não sabe, é um dispositivo, na verdade, que permite a você fazer a embarcação de recursos lá dentro. Então, essa característica faz com que hoje o mercado, sim, de Linux esteja em franca expansão. Eu não vou ser leviano em dizer a vocês que é um mercado com a mesma dimensão, principalmente em nível Brasil, que Microsoft. Tá? É muito importante que isso não seja visto dessa forma, mas também é importante ressaltar que é um mercado mais carente de profissionais qualificados do que o mercado Microsoft. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar então, pessoal. Então falei um pouco sobre o projeto, sobre o software livre, sobre as licenças livres. Vamos falar um pouquinho sobre as distribuições. Importante, tá, gente? Eu não tenho aqui como falar de todas as distribuições. Seria humanamente impossível e mereceria 40 horas, no mínimo, de apresentações online para que nós pudéssemos tratar em detalhes de cada uma delas. Mas é importante citar algumas em particular, que são o que nós chamamos de... Alessandro, eu vou comentar do CentOS. Garanto que eu vou comentar do CentOS. Tá? Pode ficar tranquilo. Mas eu acho muito importante que nós falemos principalmente das distribuições que caracterizam-se por ser as distribuições mãe, que nós brincamos, né? Por que distribuições mãe? Porque elas criam derivações, ou seja, são aquelas distribuições que servem de base, servem de margem para a construção e o estudo de outras distribuições, normalmente distribuições especializadas, com características próprias, ou até vantagens específicas para algum tipo, seja de usuário ou seja de administrador, tá bom? Eu trouxe 5 top distros, tá? Calma, não briguem comigo, eu prometo que eu vou falar das derivações dela, ok? Vamos falar primeiro da Red Hat. A Red Hat é, com certeza, de longe, a principal referência quando você hoje fala de Linux. Tá? Por quê? É uma das distribuições mais importantes do mercado pelo seu tempo, pela sua derivação e pela distribuição que hoje você tem em nível global. Red Hat é encontrado literalmente em todas as partes do mundo. Tá? A Red Hat tem uma história curiosa, ela nasceu em meados de 92 e de 92 para cá ela acabou avançando, sendo a marca registrada, a característica principal de Linux no mercado mundial. Inclusive uma distribuição derivada do Red Hat era bastante conhecida no Brasil até meados de 2004, 2005 aproximadamente, que era uma distribuição chamada Conectiva. Derivava também da Red Hat, era mantida no Brasil, mantida por um grupo de desenvolvedores no sul do país. Era, diga-se de passagem, uma das distribuições mais importantes, né, dentre as línguas latinas e acabou criando aí, optando por uma vertente que não se sabe exatamente se deu o sucesso esperado, mas acabou, infelizmente, descaracterizando a importância que se tinha de uma distribuição latina. Né? Ela se fundiu com outra derivada também do Red Hat, que era a Mandrake. A Mandrake era uma distribuição francesa, né? E criou-se aí o Mandriva. Tá? Mas voltando um pouquinho na história da Red Hat, a Red Hat sempre foi a cara principal do Linux, o seu principal estandarte de apresentação. O curioso é que, pela grandeza que aconteceu com a Red Hat, quando chegou em meados de 2001, a Red Hat percebeu que estava se tornando inviável manter, né, o sistema como um sistema absolutamente aberto, visto que pela quantidade de instalações pelo mundo que nós tínhamos, ficava muito difícil que você provesse um suporte equânime, ou seja, uma coisa equilibrada, que todos conseguissem trabalhar da mesma forma. Então a Red Hat praticamente se transformou praticamente não, literalmente a Red Hat se transformou numa empresa. E aconteceu uma coisa interessante com relação às versões. O Red Hat foi até a sua versão 9 como sendo uma versão gratuita. Então, se hoje você procurar por um Red Hat 8 ou um Red Hat 9, por exemplo, você vai encontrar uma versão que data aproximadamente de 2000, 2001, mas que é uma versão gratuita. A partir do momento que eles se construíram como empresa, né, a partir desse momento que se criou essa característica de empresa, eles começaram a recontagem do versionamento dessa distribuição. E hoje você tem o Red Hat atualmente na versão 6, a versão stable do Red Hat é a versão 6 e é uma versão paga. A questão de licenciamento é bastante diferente do conceito que a gente conhece de licenciamento Microsoft. Na realidade, o que você custeia ali é mais a parte de suporte do que necessariamente a parte de instalações, tá bom?
Uh, figuras que derivaram do Red Hat. Isso é muito importante, tá? Derivaram do Red Hat, já falei, Conectiva, Mandriva, que acabou sendo a fusão de uma outra distribuição também bastante conhecida, o Mandrake. Você tem acho que foi o David que me perguntou isso. CentOS. CentOS e Fedora, aliás, deixa eu falar desses dois caras em particular, tá? Que eu prometi que eu ia falar, inclusive é importante comentar. O Lucas está me perguntando o seguinte: existe alguma referência na web com relação à história do Red Hat e do Fedora? Com certeza. Lucas, na realidade você pode encontrar isso tanto nos sites dos projetos, tá? Red Hat.com ou nos projetos abertos. Normalmente eles são finalizados com .org, mas com certeza você vai encontrar lá não só isso, como toda a história, né, dessa derivação. E falando até, vou aproveitar esse gancho para falar do Fedora e do CentOS. O que aconteceu? Quando chegou a ideia da Red Hat nunca foi abandonar a comunidade Linux, pelo contrário, a ideia foi profissionalizar. Houve um momento muito importante no início dos anos 2000 que caracterizou-se pelo fato de que Linux era muitas vezes malquisto ou mal visto dentro dos centros, dos centros de processamento de dados, pelo fato de não existir alguém que se responsabilizasse pela utilização daquele sistema operacional. É aquela coisa, imagina você que você vai a uma loja, você compra um produto. Se aquele produto não funcionar, você quer ter com quem reclamar. Foi essa percepção que eles tiveram. Isso caracterizou o quê? A Red Hat criou a empresa, mas não abandonou a comunidade. Para que a comunidade não fosse abandonada, o que eles fizeram? Eles criaram dois forks, na verdade, né? São dois projetos que vieram do Red Hat da versão 9 e mantiveram-se gratuitos. São dois. Você tem o CentOS e o Red Hat. Na prática, a forma mais simplificada de explicar a diferença entre os dois é a seguinte: o Fedora é uma espécie de lab, ele é um laboratório de utilização para as próximas versões do Red Hat. O Red Hat, sempre que é lançado como versão final, ele já foi testado em outros ambientes. Tá? Então nós continuamos tendo um Red Hat, ele tem as características e até muitos dos objetos que vocês vão ver no Red Hat à frente, mas o Fedora é um lab de teste, então você vai encontrar ainda algumas coisas mais instáveis, é um ambiente mais aberto à discussão. O CentOS já é a ideia de você ter uma versão do Red Hat estabilizada, porém com um porte um pouco menor, visto que o Red Hat tem esferas de utilização que chegam às vias dos Enterprise e afins. Ou seja, são três características do projeto, sendo CentOS e Fedora principalmente vistos como objetos gratuitos, é a principal característica, mas a tamanha familiaridade dessas distribuições permite a você, inclusive, que você compartilhe recursos de pacotes de instalação. Então você pega, por exemplo, alguns pacotes Red Hat.RPM, você consegue fazer a instalação desses caras dentro do Fedora, dentro do CentOS normalmente. Tá? O Diego perguntou o seguinte: há quem diga que o Red Hat fez que o Linux saísse do underground, sendo algo mais corporativo e podendo abrir o mundo para certificação. Diego, eu acho correta a ideia de que sim, a Red Hat, com este posicionamento, tirou Linux da ideia do underground. Eu acho que nem underground, eu vou ser mais explícito, cara. É muito a ideia de que Linux não era profissional. As pessoas tinham essa noção de que não, Linux não é uma coisa profissional, é uma coisa de quem está testando, de quem mexe. Isso era muito ruim para a imagem de Linux. Houve uma grande empresa no Brasil que, inclusive do mercado de varejo, que o diretor de TI, ele usou a seguinte frase em 2001, justamente falando da conectiva. Ele falou que nunca ele utilizaria Linux porque ele jamais confiaria num sistema do qual ele não tem quem o represente, quem ele possa cobrar. Então o que aconteceu? As pessoas perceberam essa necessidade, e não foi só o Red Hat que fez isso. Aí eu já vou aproveitar e dar o gancho para as outras distribuições que elas merecem uma atenção também. O Debian, apesar de não ser hoje uma empresa, e não é mesmo, nem será, não é o objetivo, o Debian é a distribuição livre de maior porte no mundo. Livre, absolutamente livre. O que é que isso significa? O Debian é a distribuição oficial do projeto da GNU. A GNU é um braço decorrente daquela instituição, né, que eu havia comentado com vocês, a Free Software Foundation, e que distribui e que precisa de um sistema operacional que seja plenamente open source, fundamentado
por completo em cima das regras da GPL que eu havia comentado com vocês. Isso significa uma coisa bastante interessante. Quando você pega projetos abertos, projetos de faculdades, projetos de instituições sem fins lucrativos e afins, grande parte delas trabalha com o Debian. E diga-se de passagem, por que eu dei o topo para essas duas distribuições? O Debian é tão antigo quanto o Red Hat, com a característica bacana, ele criou tanto os filhos quanto o Red Hat. Alguém me perguntou aí do Ubuntu, não é isso? Não sei exatamente quem foi, eu estou tentando acompanhar na medida que vai avançando. O Ubuntu, por exemplo, deriva do Debian. Várias outras distribuições fazem essa derivação. Kurumin, Ubuntu, aí nós temos um grupo enorme com essas características. O legal do Debian hoje, em suma, está também relacionado à questão da verdade, David. Foi você que me perguntou isso. Então, respondendo, tá, um pouquinho melhor, depois eu dou uma pincelada um pouco melhor no Ubuntu para o pessoal conhecer um pouco mais. O Debian ele acaba sendo a opção perfeita para aquele que quer iniciar um contato com o Linux, um sistema plenamente profissional. O Debian é uma das versões mais estáveis do mundo. Eu, particularmente, confesso que sou usuário de Debian, usei Red Hat por muitos anos, né, mas hoje atuo com Debian, em particular por uma característica, além de ser estável, ser gratuito, a LPI, que é inclusive parte dessa nossa conversa que nós estamos tratando aqui, ela foca duas distribuições. Ela trabalha ou com o Debian ou ela trabalha com o Red Hat. O Red Hat tem toda aquela característica de ser custeado e afins, e com algumas características próprias de implementação, e o Debian acaba sendo um escopo mais aberto. Tá? O Cláudio pergunta assim, como são as atualizações nas 5 distros? Ocorre o risco de problema recente que ocorreu com a Microsoft? Tá, Cláudio, deixa eu te responder isso melhor. Não, porque as coisas não são automáticas em Linux. A grande diferença de Linux é que você opta pelas suas ações. Você escolhe o que fazer. É claro que algumas distribuições têm característica de atender ao usuário. Consequentemente, essa distribuição que tem um foco no usuário, ela tem alguns recursos um pouco mais automáticos. Todavia, não significa que isso será uma lei. Você mesmo começando hoje com Linux, pode trabalhar com várias distribuições, até mesmo Debian, até mesmo um Fedora, um CentOS, e você vai perceber que você é quem determina o comportamento do sistema. Alguns slides à frente eu vou comentar sobre isso. Eu sempre falo que eu não sou xiita, eu trabalho com Linux desde os meus 14 anos de idade. Eu tenho Deixa para lá, faz tempo. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas posso garantir a vocês que já faz mais de 17 anos essa brincadeira. Consequentemente, vocês dão risada, né? Pois é, mas é verdade. Consequentemente, eu tenho total tranquilidade em dizer que hoje Linux é muito mais fácil para esse usuário e ele te dá a possibilidade de controlar. Você quer que seja automático, fica ao teu critério. Caso contrário, não. Tá? Mas antes de mais nada, é claro, eu também não estou aqui falando mal do nosso parceiro, que daqui a pouco a gente vai comentar também, que é Microsoft. Tá? No mercado brasileiro, respondendo melhor a tua pergunta, deixa eu só achar o teu nome que correu a tela. Lucas, respondendo melhor a tua pergunta, eu vou depois detalhar a questão da certificação, mas só para ser conciso, ambas são excelentes para o mercado brasileiro. A característica da RH é ser uma certificação voltada a uma distribuição específica. A grande vantagem da LPI é que ela faz uma abordagem ampla, de modo a que você saia plenamente apto a se virar, eu vou usar esse termo, em qualquer uma das distribuições, tá bom? Mas depois a gente entra no mérito da questão com mais detalhes, tá bom? Uma coisa interessante sobre essas duas distribuições em particular. Tanto o Red Hat quanto o Debian, eles oferecem figuras específicas na construção de pacotes. O Red Hat, por exemplo, é quem dita as regras de distribuição de pacotes .rpm, Red Hat Package Manager. E o Debian criou também um segmento específico de pacotes chamado .deb. Para quem nunca viu um pacote .deb, dá uma curiosidade. Boa parte dos smartphones hoje que sofrem ações de jailbreak, né, aí sejam eles abertura por root dentro dos Androids ou mesmo os iPhones e afins, os pacotes de instalação são Debian. Então vejam a importância que tem esses caras hoje em dia.
Hoje você vai encontrar, eu brinco muito com os meus alunos, dizendo que se você encontrar uma batedeira com processador, dá para instalar Linux nela, porque ela vai funcionar, ele vai abranger essa arquitetura. E com certeza essas duas são as principais responsáveis por isso, tá bom? Como eu prometi, para não ficar devendo, Diego, rapidamente sobre David, aliás, perdão, rapidamente sobre o Ubuntu. O Ubuntu foi desenvolvido por um cara chamado Mark Shetwood. Ele é um multimilionário americano e ele é aquele cara com ideias fora de um contexto comum. Ele foi, por exemplo, o primeiro indivíduo a entrar em órbita sendo um civil na história da humanidade. Ele está envolvido no custeio, por exemplo, de um aeroporto para colocar as pessoas em órbita. E ele, claro, né, já envolvido no mercado de TI, também ofereceu essa possibilidade que a ideia do Ubuntu, que se eu não estou muito enganado, agora me falha a memória, é uma expressão africana que dá a ideia da coletividade. O símbolo do Ubuntu, se você olhar, são pessoas de mãos dadas. A ideia ali, literalmente, é de inclusão digital. Eu até brinco muito que assim as pessoas deviam espelhar um pouco a ideia da inclusão digital nisso, que é perfeito. Hoje não é tão comum que isso aconteça por conta do download, mas a coisa de 5 anos atrás, você entrava no site do Ubuntu, se cadastrava no site do Ubuntu e você podia baixar lá, encomendar ali o seu CD. Eu me lembro até, em particular, nesse momento eu dava aula numa outra escola, e eu pedi, até para mostrar para os alunos, né, que era uma distribuição nova, muito interessante, etc. Pedi um CD, recebi uma caixa com 15. Personalizado, tudo bonitinho, pude distribuir. Então a ideia do cara é literalmente a inclusão digital. Excelente distribuição, respondendo até com um pouco mais de detalhe, João, mas lembrando sempre o seguinte: por ser uma distribuição com foco no usuário, ela dá algumas características muito, mas muito interessantes. Aconteceu isso inclusive em São Paulo. Eu sei que alguns de vocês não estão em São Paulo, mas em determinado momento a Prefeitura de São Paulo começou um processo de informatização nas escolas. E aconteceu uma coisa curiosa: para ter redução de custo, o que eles fizeram? Eles implementaram Linux, botaram Ubuntu, porque é uma distribuição extremamente fácil, extremamente amigável, né, para quem vem de outras plataformas. Mas como isso aconteceu no ambiente de periferia, a periferia não usava, as pessoas não tinham, né, a questão de adquirir computadores e etc. Então muitas crianças acabaram ganhando a possibilidade de ter o seu primeiro contato com informática através do Ubuntu, o que criou algo sem igual. Muitas lan houses naquele ambiente começaram a fechar, porque a Lan House tinha o Windows e as crianças, quando chegavam para usar, não conseguiam usar. Tamanho costume e a facilidade que elas encontravam dentro do Ubuntu. Tá? Então, sim, ele é ótimo para estações, sim, ele é ótimo para servidores também. Só é importante que você o configure, né, ou o determine de forma adequada em cada um dos ambientes que você pretender utilizar. Tá? Aí tem alguns comentários bacanas de modificações e afins, de fato. Tem muita coisa legal sobre o Ubuntu, depois vocês podem procurar um pouquinho mais dentro do site do projeto. Tá? Mais 3 caras merecem nossa atenção. A primeira é uma distribuição chamada SUSE. Eu acredito que alguns de vocês sejam mais da velha guarda e tenham ouvido falar num grande nome do final da década de 90, do início dos anos 2000 no mercado de informática, que foi a Novell. A Novell foi uma das grandes figuras. Lucas, em parte eu vou falar sobre isso, viu? Inclusive no site da SUSE, se você for ao rodapé do site da SUSE, é que agora eles tiraram esse link, mas tinha lá a Microsoft recomenda, tá? Mas eu vou entrar no mérito disso. O que aconteceu? Foi algo bastante interessante. Quando criado a Novell sofreu um problema, na verdade, eu acho que na verdade mais comercial do que propriamente técnico, e ela quase desapareceu do mercado. Por conta de algumas características específicas, principalmente a questão de uso de protocolo proprietário, LPX, SPX, eles não dispunham clientes próprios para o serviço que eles proviam. Então o que aconteceu? A Novell quase desapareceu quando do Novell 6. Né, para não desaparecer e ter uma melhora, né, nas suas características de ação, a Novell se fundiu com a distribuição alemã chamada SUSE. Hoje é uma das grandes distribuições mundiais. É um projeto que originalmente ele é pago, tá? Mas também pela percepção que se teve de que o mercado poderia se fechar oferecendo apenas distribuições pagas, SUSE hoje também oferece uma distribuição gratuita para uso chamado OpenSUSE. É um projeto do qual você pode acessar o site, fazer a baixa normalmente e utilizar no seu equipamento. Muito bacana, muito interessante para se utilizar e tão estável quanto nossas outras duas distribuições Red Hat e Debian. Dicas de passagem, algumas pessoas comentaram comigo aqui no chat
que usam Debian, que o Debian é uma distribuição bastante estável, e realmente, só que em algumas regiões do mundo o Debian não tem muita penetração. Quem manda normalmente é SUSE. Onde você encontra isso? Você encontra muito disso no Sudeste Asiático e em algumas regiões da América do Norte. O pessoal acaba ou optando por SUSE ou por Red Hat. O restante do mercado normalmente é Debian, principalmente na Europa. Tá? Se compensa. Quando eu falar de certificação, Lucas, eu acho que eu quero até deixar um ponto claro que hoje, isso não mais, tá? Mas é muito bacana a gente comentar. A LPI hoje, quando você se certifica pela LPI, você já recebe, a partir da LPI 1, LPI C2, você já recebe a vinculação do certificado da Novell, ou seja, até meados de 2 anos atrás, você tinha que fazer provas separadas, né, da Novell e da LPI. Hoje em dia houve um consenso entre as duas, e depois que você recebe, né, o seu LPI-ID com a homologação da sua prova feita, né, e validada das duas provas, ao menos 101 e 102, você pode usar só o seu LPI-ID, né, e fazer o registro no site da Novell. Você já recebe também o registro do Novell Network Administration, tá bom? Mas em certificações eu vou detalhar isso um pouco melhor. Para fechar distros, que é um assunto, como eu disse, muito amplo, que senão a gente vai tomar muito tempo, nós temos 2 caras importantes, Slackware e Turbo Linux. O Slackware, eu brinco que quando nós falamos em Slackware, você pensa num mestre Jedi, não é isso? Com um longo capuz e um sabre Jedi em punho. É engraçado, porque isso é um mito, tá? Slackware, na realidade, é uma distribuição Linux como qualquer outra. A grande característica dele está no fato da simplicidade. Eu acho que este é o grande X, o grande ponto que deve ser observado quando a gente fala sobre Slackware. A questão da simplicidade está no fato de que nada aqui é automático. Então, para alguém que me perguntou lá em cima, estou começando com Linux, Slackware é uma boa opção? Não é, mas não por incapacidade de utilização, mas principalmente pelo fato de ser o Slackware, o sistema Linux mais próximo possível do serviço do sistema Unix, tá? Então, o cara mais próximo do Unix é esse cara. Então, você consegue ter um nível de personalização e acesso ao sistema muito maior do que nas outras distribuições. Não significando, porém, que você não possa torná-lo tão prático e tão versátil como todos os demais. Tudo bem? O Alex perguntou o seguinte: existe um mito de que cada distribuição é indicada para um uso específico, como SUSE para file server? Na verdade, não. Tá? O Diego está me ajudando aqui nessa troca de ideias, mas o que acontece? Você tem a possibilidade de personalizar a grande maioria das distribuições para que elas se adequem ao perfil que você precisa. É claro que, se você pensar num primeiro momento, a distribuição em si, na sua configuração natural, ela pode sim privilegiar um recurso ou outro. Isso quando não existe, inclusive, uma empresa por trás disso. Nós temos um bom exemplo dessa característica, que é o uso, por exemplo, da distribuição que hoje a Oracle oferece ao mercado Linux. Né? Então é interessante perceber que a Oracle, depois de fazer comparativos de utilização, percebeu que o Oracle rodando em Linux ele pode chegar a ter um desempenho 74% maior do que em outras plataformas, em outros sistemas operacionais. Então, em virtude disso, eles optaram por desenvolver uma distribuição própria. Isso não significa que você não vai poder utilizar, por exemplo, essa mesma distribuição para usar no seu desktop, para você navegar e afins. Então, é muito relativo. O mais importante de tudo é você sempre se lembrar do fato de que Linux é altamente personalizável. Ele pode estar contido num futuro não tão distante dentro do seu celular. Inclusive, nós teremos agora no lançamento do segundo semestre os smartphones contendo Ubuntu, né, para quem nós falamos tanto do Ubuntu, e num futuro, num ambiente maior, controlando grandes servidores. Então, fica fácil da gente perder, de a gente caracterizar essa variedade de aplicações, mas que com certeza algumas favorecem uma implementação, outras não. O universo é muito grande, então é difícil pontuar que uma é lei para isso ou para aquilo. Tá bom? Espero que eu tenha respondido tua dúvida adequadamente. O último que eu acho muito legal a gente falar é o Turbo Linux. O Turbo Linux, eu brinco que é o sistema operacional mais desinstalado do Brasil. Por que isso? O Turbo Linux é uma distribuição asiática. E muita gente que compra
hoje em dia não tanto, né? Mas até coisa de 2 anos atrás, os notebooks eram extremamente caros. Né? Então o que você tinha? Você tinha notebooks que para redução de custo não vinham com Windows, vinham com Linux. Por ter origem no Sudeste Asiático, boa parte desses notebooks vinham com o Turbo Linux. Aí o pessoal mandava desinstalar e instalar o Windows XP. Eu brinco que isso é uma blasfêmia, né? Mas tudo bem. O Turbo Linux, curiosamente, é uma das distribuições que no início era, vou ser sincero, ela era bem ruinzinha, tá? Extremamente instável, desequilibrada, não provia drivers e etc. Mas como cresceu muito a produção de equipamentos, né, principalmente da parte de notebooks nesses países, né, nos tigres asiáticos, os caras perceberam a necessidade de você ter um sistema estável e que não precisasse pagar licenciamento. Então os caras investiram pesado em cima do Turbo Linux. Ele tem uma coisa muito interessante. Ele é na verdade, ato principal de distribuição que oferece suporte a caracteres asiáticos. Então, se você pensar em qualquer coisa que precise de caracteres fora, né, do nosso ambiente arábico padrão, o Turbo Linux acaba sendo uma ótima opção. Tá bom? Gente, repito, existe muita, mas muita informação sobre distro. Tá? O Google pode auxiliá-los facilmente com relação a isso, as documentações dos sites do projeto. Tá? Tem um site chamado The Linux Documentation Project, que merece também uma atenção especial de vocês, onde vocês vão poder encontrar informações não só sobre as distribuições, como também sobre o projeto como um todo. Também, como o David está indicando aí no fórum, no chat, existem muitos fóruns que merecem uma atenção, tá? Linux Brasil, Vivo Linux, ou seja, são grupos de discussão bastante interessantes. Sempre importante, tá, a ideia de que você não se foque num único ponto para obter informações, visto que a internet é muito grande e você tem que verificar a confiabilidade de toda a informação que você passar por lá. Tá bom? Backtrack e Oathcrack, eu vou falar deles por último para a gente encerrar esse assunto. Backtrack e Oathcrack, Wagner que fez esse comentário, elas são muito comentadas por serem distribuições que sustentam metaexploits. Linux é tão bom para prover serviços de qualidade, mas ele também, e isso é importante dizer, é muito utilizado exatamente para controles e gerenciamento da parte de segurança. Só que entenda uma coisa, acho que é importante fidelizar isso, Wagner. Ele é uma suíte voltada à segurança, ou seja, para testes de segurança, para que você faça manutenção, acompanhamento, testes de estresse, etc. Não significa, tá, que ele seja usado apenas para isso. Então o pessoal acaba usando muito desses recursos para fazer o que não deve. Né? Acredito e tenha certeza que não é o caso de vocês, tá? Mas é importante que até vocês, como gestores da parte de segurança, tenham isso já em mente. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos seguir, então a gente para agora com o assunto de distro. E vamos falar um pouquinho de Linux versus Windows. Eu fui muito categórico em dizer isso aqui, né? Se você é xiita, você vai se surpreender. Por que eu falo sempre do xiita? Sempre existem os dois extremos. Tem aquele pessoal que você vai parar numa mesa de bar para conversar sobre sistema. Se bem que não é muito lugar para conversar o assunto para falar em mesa de bar, né? Mas nós sabemos que a gente acaba fazendo isso. Então, numa conversa, num grupo, aquele cara que vai defender o Windows assim, ferrenhamente, e Linux para ele não presta, Linux é coisa de gente underground, como o pessoal falou, e afins. Primeira coisa importante, vocês sabiam que a principal investidora da comunidade Linux é a Microsoft? Aí fica o silêncio no chat. Observem o silêncio no chat para o pessoal pensar agora. Pois é, pessoal, ó, isso é muito importante. Primeira coisa importante para vocês pensarem. A Microsoft, ela tem um investimento muito forte. Pois é verdade, Alex, acredite. A Microsoft tem um investimento muito forte na parte de engenheiros de software e afins. Só para você ter uma ideia do que eu quero dizer, o projeto do Windows 2000, só para você ter uma ideia, o projeto do Windows 2000 envolveu mais de 5.000 engenheiros de software distribuídos pelo mundo. Foram mais de 8.000 beta testers, muitos deles contratados pelo mundo. Isso é óbvio, cria sistemas de qualidade? Sim, cria sistemas de qualidade, mas o custo disso é altíssimo. Por que não, então, aproveitar e fazer o quê? Investir numa comunidade que está disposta... Desculpe, foi aqui tirar uma dúvida no
pro Molina, acabei desligando o microfone. Desculpem, pronto, estou de volta já. Então eu falava da questão de nós trabalharmos com o conceito de que Microsoft é mais amplo do que parece. A Microsoft então percebeu que investindo numa comunidade aberta, que estava plenamente disposta a oferecer desenvolvimento de qualidade, beta testers extremamente envolvidos. É óbvio, né, gente? Vocês, se fossem donos de uma empresa como a Microsoft, vamos investir nesse pessoal. O que eles produzirem de melhor, nós trazemos para nós. Não é à toa que hoje, eu acho que a principal imagem disso hoje é você olhar para o que é o Windows. Então, consequentemente, esse investimento criou hoje coisas que vocês enxergam para dentro do ambiente Microsoft, como, por exemplo, o PowerShell. O PowerShell, na realidade, é o quê? Uma linguagem escrita dentro do modo texto, que é, para muitos, né, um pesadelo, mas que oferece recursos de acessibilidade que nunca aconteceriam se vocês trabalhassem apenas com o modo gráfico. Tá bom? Eu coloquei aqui no link seguinte alguns links que vocês podem visitar falando um pouco sobre isso. Muita gente comentou do caso da distribuição SUSE, que hoje a Microsoft tem grande participação. A Microsoft, para ser muito sincero, ela investiu 100 milhões de dólares no projeto no projeto SUSE. Então é muito grande a ideia do projeto deles e quanto mais eles puderem extrair, melhor. Não só isso, um outro link bacana para vocês darem uma olhada é esse cara sobre o Windows Azure, que faz hoje a distribuição de recursos Linux dentro de cloud. Tá? Então é super comum e cada vez mais frequente a aparição da imagem da Microsoft associada a Linux. E acho que, por fim, um dos grandes pontos, né, que merecem uma atenção é o fato de que nós temos o Samba como sendo hoje uma das grandes figuras que aparecem no mercado mundial. E isso é muito importante. Samba, aliás, samba não tem nada a ver com samba nosso, tá, gente? É muito importante. O pessoal faz essa alusão. Isso foi uma homenagem. É verdade, Lucas. A dificuldade com o Shell é comum, mas num primeiro contato ela parece estranha. Depois você vai perceber que o quanto, muitas vezes, de tempo você perde utilizando recursos gráficos. Não estou sendo crítico direto dos recursos gráficos, mas você tem um ganho de performance no teu trabalho, de otimização de trabalho muito grande quando você trabalha com Shell. Tá? Durante a instalação, inclusive, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Voltando à questão do Samba, uma curiosidade sobre ele. A expressão samba, ela não vem do nosso samba, tá? Acreditem, isso não foi uma homenagem ao Brasil. Né? Sinto desapontar a grande parte de vocês, mas isso não foi uma homenagem ao Brasil. Na realidade, o projeto do samba, ele originalmente deveria chamar-se SMB Server. SMB é um protocolo específico utilizado para comunicação entre sistemas de base Microsoft, é o Send Message Block. Pela impossibilidade de comunicação e compartilhamento de recursos de NFS através dessa plataforma, criou-se um servidor específico só para gerenciar esse protocolo. E como era para ser server SMB e não se conseguiu registrar essa nomenclatura, o desenvolvedor ele fez um grep, que é uma pesquisa, na verdade, por expressão regular, em cima de um parâmetro de dictionary, e a primeira palavra que surgiu foi samba. Então é até bastante previsível, já que é A nas extremidades. De fato, Carlos, hoje trabalhando com SMB, também com o CIFS, que é o Common Internet File System, né, que é um facilitador de acesso hoje muitíssimo mais estável que o SMB V1, mas que originalmente o projeto criado com o SMB. E o Samba, ele é o cara que hoje provê uma integração cristalina. Literalmente, os clientes Microsoft não percebem que estão se valendo, na realidade, de um ambiente controlado por Linux. E hoje, alguns até já citaram aqui no nosso chat, hoje, desde do final agora a última quinzena de dezembro de 2012, o Samba, na sua versão 4, foi lançado no mercado mundial e, diga-se de passagem, é um seríssimo, tá? Não estou exagerando, depois merece uma procura por parte de vocês, ele é um seríssimo concorrente do Active Directory. Tamanha a importância, tamanha a capacidade de gestão desse cara. Inclusive, depois, eu vou recomendar alguns blogs, inclusive o blog de um amigo nosso que oferece, né, essa parte toda de configuração do Samba 4, merece uma atenção bem legal. Tá bom? O Vital está falando que não utilizou a versão 4, se ela é confiável, né, se vale a pena utilizar. Vital,
Vale a pena sim. Claro que se você pretende fazer uma migração, você está usando um Samba 3 dentro do ambiente de produção, sinceramente, primeiro tenha um primeiro contato com o Samba 4 dentro do ambiente de homologação, por quê? Não pela instabilidade, até porque esse projeto levou quase 8 anos para ser estável, mas principalmente pelo fato de que mudou muito. Ele é muito diferente. Para você ter uma ideia, hoje você gerencia policies com a mesma competência e o mesmo nível de acessibilidade que você gerenciaria dentro de um Active Directory. Tá? Então, acredito muito que merece uma atenção especial. Diego, vamos fazer o seguinte, eu deixei um pedacinho para o final da nossa apresentação para que eu fale de alguns truques, algumas dicas, alguns comentários importantes que merecem atenção especial, então vou dar uma atenção um pouco mais especial depois desse Samba 4, inclusive dos nossos cursos, tá? Que nós inclusive oferecemos cursos de samba, e temos uma ideia para esse ano de já fazermos uma atualização de conteúdo para prover também uma qualificação para o Samba 4. Tá bom? Então vejam, né, o nosso assunto que nasceu em Microsoft acabou se aprofundando em Linux com muita facilidade, vista a importância e a ligação que nós temos dentre esses dois caras. Tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Gráfico versus Shell. Carlos, lembra da tua pergunta para o final da apresentação, por favor? Tá? Que aí eu respondo para você com um pouco mais de detalhes, só para a gente poder seguir aqui normalmente. Bom, gráfico versus Shell. Alguém me falou há pouco o seguinte, olha, Shell é muito difícil, Shell é muito complicado, Shell é uma coisa cansativa. Pois é. Gente, assim, ó. Gráfico, ele é excelente, ele é um excelente recurso, tá? A grande questão com os sistemas gráficos é que eles primam pela intuitividade, ou seja, a ideia é que o usuário olhe para um ícone. Esse conceito de iconografia, você sabe que ele é muito mais antigo do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. A escrita japonesa, por exemplo, ela parte do princípio da iconografia, então ela elimina um dos processos mentais de absorção de informação. A grande ideia do gráfico é isso. O ícone, ele se torna intuitivo, mesmo que o usuário não imagine exatamente para que significa, qual a utilização dessa carinha e dessa letra A na base do chat, se ele vai se arriscar ao fato de que, bom, a letra A deve ter alguma coisa a ver com o texto e essa carinha deve escrever bonequinhos no texto. Isso é intuitivo. Então você, para primar a intuitividade, a facilidade de absorção de informação por parte do usuário, você acaba pecando, ou pelo menos reduzindo, a sua capacidade de manutenção e acesso ao sistema como um todo. Até porque se você abrir demais essa gama de possibilidades, você oferece ao usuário a possibilidade de que ele acabe se atrapalhando, acabe fazendo algo indevido e acabe até mesmo eventualmente danificando o sistema. Tá? Então, assim, é muito importante que se dê uma atenção em particular ao fato de que Linux hoje oferece ambos. Ele oferece tanto a qualidade do uso do sistema gráfico quanto do uso do shell. Aqui eu trouxe algumas telas, pessoal, para vocês conhecerem alguns dos gerenciadores de janela. Tá? O que são esses gerenciadores de janela? São as caras dadas ao seu Linux. O Linux, muito diferente do ambiente Microsoft, ele te provê a possibilidade de escolher a cara desse cara. Então veja que interessante. Eu até brinco lá em cima. Para quem ainda tem medo do escuro, para quem ainda olha para o Linux pensando só na tela preta, olhem para essas três interfaces. São as três interfaces gráficas mais utilizadas dentro do universo Linux. Agora vão começar as discussões de quem é melhor GNOME e KDE. Olha, sendo muito sincero com vocês, ambos são muito bons, tá? Toda vista, há uma curiosidade. O KDE 4, ele foi uma das principais referências estéticas para o desenvolvimento, inclusive, de sistemas da Apple. Hoje, quando você... pois é, David, hoje em dia ele está mesmo muito parecido. Mas a Apple, nessas suítes felinas, né, a Mount Lion, a Lion e afins, são versões que puxaram muita informação de modo curioso do KDE 4, que, diga-se de passagem, já é bastante antigo.
A questão relacionada à instabilidade ou porque é lento e afins, eu escuto muito isso durante as aulas, né? Na realidade tem a ver com o quê? São versões hoje, tanto o KDE 4 quanto o GNOME 3, que são essas duas telas que aparecem para vocês, elas são versões mais recentes. O KDE 4 vem sofrendo melhorias gradativas durante o tempo, e esse GNOME 3 que vocês estão vendo aqui, ele inclusive tem uma cara que se aproxima da nova estética de sistemas operacionais. A própria Microsoft hoje mudou um pouco a cara do seu desktop. Então já são sistemas mais recentes. Não necessariamente são instáveis, mas muitas vezes eles demandam um consumo e um recurso de hardware que eventualmente pode não se ter o devido desempenho. Mas olha que interessante, para quem não tem essa possibilidade, você ainda tem outras opções. Aqui eu falei de 3, mas existem várias outras, em Lamplight, GW, WM, ICE, WM, e aqui eu coloquei uma terceira opção, que é uma opção muito mais leve, muito mais simples, muito mais rápida, mas é óbvio, né, com não o mesmo apelo estético, que é o Windows Maker, né, o Windows Maker, que é uma outra possibilidade que você tem de gestão de ambiente. Cuidado para não confundir, pessoal, a ideia de você ter um Display Manager, né, um Window Manager, com a ideia de você ter um skin. Antigamente, em Windows, a gente tinha os skins. Antigamente não, ainda tem bastante gente que usa, mas tinha alguns bastante conhecidos, Alienware e etc. Então você mudava a cara do seu Windows. Mas o que ele mudava na realidade não era o gestor, o compositor das janelas em tela, mas sim os objetos, literalmente, né? Ele colocava uma figurinha a mais, era estética pura, exatamente, era só estética. Esse cara não. O que acontece? Linux provê os recursos gráficos através de um raciocínio um pouco diferente do que vocês enxergam dentro de Microsoft, tá? É verdade. Olha que interessante, essa coisa do KDE 4, né, que alguns estão falando, porque ele é pesado e etc. Mas ele foi uma das grandes portas de entrada para quem migrou para desktops Microsoft para desktops Linux. Tá bom? Então, falando um pouco do funcionamento desse sistema X, para vocês entenderem um pouco melhor, ele trabalha em 3 camadas básicas de operação. Lá embaixo, na camada principal, na base de tudo isso, está um cara chamado X, ou X System. O X, ele é um projeto também muito antigo. Para quem está achando que a Microsoft é a pioneira na ideia do ambiente gráfico, não, isso não é verdade. Tá? Na realidade, esse projeto ele é bem mais antigo, e esse projeto do X exato, o X11, né, que hoje está no seu release 6, é o X11R6, ele é um projeto tão antigo que, para vocês terem ideia, esse release 6, a última estabilização dele, fora as atualizações de meandros, né, ela aconteceu, se eu não estou enganado, entre 96 e 98, então nós estamos falando de um sistema muito antigo. Tá? Esse cara ele trabalha na base, ele basicamente faz o quê? Desenha para você primitivas básicas, né, formas geométricas primitivas básicas, e ele carrega fontes pré-definidas. Ok? Quem é responsável por interpretar e mandar que ele desenhe XYZ e fazer com que isso interaja com as aplicações rodando em background, ou mesmo as aplicações que você vai gerir ali naquele momento, é justamente esse camarada, o seu gerenciador de janelas. E você no Linux tem a possibilidade de escolher qualquer um deles, o que melhor lhe convier, o que for adequado ao seu hardware, ou seja, nós temos um grupo de opções aí bastante grandes. Aí você vai falar assim, peraí, você falou de 2 opções, e você falou de 3 opções, perdão, e só comentou de 2. Pois é, o terceiro nível disso são as aplicações, são os clients X, são as aplicações que rodam dentro do ambiente gráfico. Aí você pode falar de browsers, você pode falar de clientes de e-mail, aí a gama de itens é bastante grande. Certo, gente? Tudo bem? Isso é muito importante para quem olha para Linux ainda torcendo o nariz, pensando que vai ter que trabalhar com sintaxes complexas de comandos como se trabalhava antigamente no MS-DOS, e não é o caso. Tá bom? Aqui eu pontuo algumas características de ambos, tá? Tanto do Shell quanto da utilização dos recursos gráficos. Então, Shell, ele vai te dar uma versatilidade ímpar, ou seja, a possibilidade de composição de comandos. Você imaginar, por exemplo, a instalação básica de um Debian atualmente vai prover ao usuário root, que é um superusuário, algo como o administrador de sistema, uma base aproximada de 1.200 comandos. Pensando que no Shell você pode fazer composições desses comandos, tá? Isso se torna absolutamente exponencial, você perde o limite, né, do que você pode fazer
utilizando esse ambiente shell. Ele se torna mais rápido. Isso é uma outra coisa extremamente importante. Velocidade. Em tempos dos quais nós temos uma demanda de servidores de alta disponibilidade, de aplicações de missão crítica, ou seja, a velocidade é algo que merece uma atenção especial de vocês. Então, por mais que shell, no primeiro contato, pareça difícil, é muito importante que você se lembre que ele vai otimizar o teu trabalho e ele vai te dar um ganho de performance de produção excepcional. Tá? Liberdade de criação, acabei conciliando com a versatilidade. Depois eu vou, sobrando um tempinho, a gente vai ver lá pelas dicas a possibilidade de você concatenar ou mesmo redirecionar e canalizar recursos de saída de tela para outros recursos, criando soluções diversificadas pela construção de comandos. Tá? Expansão de recursos. Quanto mais composições você puder fazer, maior a abrangência de ações. Quanto mais serviços você conhecer na utilização do modo Shell, maior a possibilidade de uso. Se você conhece Shell Script, você conhece rotinas de agendamento de tarefas, rotinas de administração de recursos do seu servidor, se torna extremamente fácil, rápido e até mesmo no Shell, intuitivo fazer esse controle. Tá bom? Uma outra coisa legal que também merece atenção: controle multiusuário. Alguns de vocês vão brigar comigo, né? Mas o Windows não é multiusuário, tá, gente? Isso é muito importante. Diego, essa expressão é muito comum, que o Shell separa os homens dos meninos. Eu penso o seguinte: eu acho que o Shell ele está voltado ao hard administrator, ou seja, aquele administrador que quer ter o máximo de poder nas mãos para você poder fazer o seu controle de acesso. Claro que em determinadas situações pode ser mais simples, quando você tem um ambiente menor, de menor porte, gerenciar tudo ali na tela, né? Gerenciar tudo ali no modo gráfico, mas com certeza, tudo aquilo de maior peso, tudo aquilo de maior relevância vai precisar do modo Shell e é isso que vai colocar você como um diferencial. Tá bom? Eu falava do controle multiusuário. Linux permite o acesso de vários usuários simultaneamente dentro do ambiente Shell, na mesma estação em tempo real. Aí você vai falar assim, não, mas o Windows também funciona assim. Na verdade, não. O Windows depende que você faça o logon. Caso você precise de um outro usuário, você tira aquele usuário do ambiente para ativar. A questão do multiusuário no Windows, para que ele funcione de modo pleno, como ele funciona já de modo nativo dentro do Linux, ele depende da implementação de um recurso de acesso remoto, de controle remoto. Localmente não é possível fazer, tá bom? E algumas características que, óbvio, né, eu também não posso falar só pérolas do Shell. Ele tem duas características que acho que merecem uma atenção especial. Para iniciantes, pessoal, é difícil, é estranho, para quem não teve contato com MS-DOS, então eu brinco que é um parto de ouriço de cócoras na chuva ouvindo restart, né? Então é algo bastante difícil de assimilar, mas todavia, tá? Se você se esforçar, se você perceber a importância desse cara, com certeza você vai se dedicar a um aprofundamento em cima dele. E aproveitando, né, essa característica, a curva de aprendizagem do Shell, ele de fato, tá, a curva de aprendizagem do Shell de fato, ela é muito mais extensa do que a curva de aprendizagem sustentada dentro de um ambiente gráfico. Por quê? Como eu disse, as derivações são muitas. Se você pensar que a possibilidade de combinar recursos é enorme, você acaba, de fato, tendo uma extensão no aprendizado muito grande, tá bom? E da mesma forma, eu vou aproveitar aqui para dizer que também existem características interessantes no uso do ambiente gráfico. O X, por exemplo, provê você facilidade na utilização, iteratividade, se torna intuitivo. Ele tem, lógico, num comparativo com o Shell, uma curva de aprendizagem baixíssima. Claro, desde que você tenha soluções gráficas adequadas. Eu falei, por exemplo, muito bem do Samba, mas eu sou um franco não defensor de um recurso de controle que existia para o Samba 3, que não evoluiu, parou no tempo. Um cara chamado SWAT. Quem já trabalhou com Samba sabe que o SWAT, por exemplo, parou no tempo. Ele acabou criando só uma interfacezinha web para que você faça controle de algo que você poderia fazer direto dentro do modo texto. Tá? Recursos limitados, então o Xserver ele é um cara que merece também essa observação. Ele acaba limitando muito a gama de possibilidades que você teria dentro do Shell, e o controle é monousuário. Você só tem um usuário lá logado por vez, isso é tudo que você vai ter para fazer esse controle. Uma curiosidade, algumas distribuições não permitem o acesso do root ao modo gráfico. O Debian é um bom exemplo disso.
por padrão, isso não significa que você está impedido de, mas por padrão ele vem configurado para que você não tenha o acesso ao modo gráfico direto como root. Tudo bem? Ótimo, pessoal. Continuando aí para a gente ganhar tempo, mãos à obra, vamos instalar um Linux agora, tá? Eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse processo de instalação e, na medida que forem surgindo dúvidas, eu vou tirando com vocês à medida que nós formos iniciando, tá? Vamos lá, deixa eu só tirar aqui o meu PPT. Vamos ver, só um instante. Molina em programa, não é isso? Olha eu apanhando da Microsoft aqui. Aqui? Não. Mas essa é a minha área de trabalho. Só um instante, pessoal. Deixa eu só fazer uma modificação. Alessandro, não será uma instalação de um CentOS. Eu já percebi que você gosta do CentOS, mas não será. Eu vou usar o Debian, eu vou até comentar o porquê da utilização do Debian, tá? Mas prometo que vou pensar muito carinhosamente para numa próxima apresentação que eu faça utilizando o CentOS atendendo a pedidos. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui eu vou orientá-los nessa passagem. Eu vou usar nesse processo um cara chamado VMware Player. Ele é um recurso de máquina virtual que oferece para você a plena utilização residencial. Você pode usar sem nenhum tipo de problema. E é uma versão gratuita. Você vai no site do VMware e pede para baixar. Você pode usá-lo normalmente. Tá bom? Bom, eu fiz a opção por utilizar aqui um Debian na sua versão 6. Eu comentava agora da questão do uso do CentOS. Por que eu fiz a opção pelo Debian? Em especial pelo fato de ser o Debian uma das duas distribuições que são utilizadas na LPI. Tá? E também pelo cunho de ser ele uma distribuição gratuita. Essas duas características acabaram me trazendo a ideia da implementação do Debian. Repito, sugestões são muito bem-vindas para próximos eventos que nós tratemos de Linux, para que nós façamos aí workshops rápidos de implementação de outros sistemas operacionais, CentOS, Ubuntu, nós podemos trabalhar com isso. Se bem que eu acho muito legal comentar o seguinte, o Debian, na realidade, ele vai te prover o conhecimento necessário, pelo menos o básico necessário, para que você faça a instalação básica de qualquer sistema Linux. As regras não mudam. Eu até acho muito interessante que nessas versões atuais, como vocês vão ver agora no Debian 6, a instalação gráfica ela é muito simplificada. Eu brinco que está ficando cada vez mais Windows isso daqui. Bom por um lado, né, para a grande maioria, mas para aquele que tem já a ideia de fazer uma personalização durante a instalação, ele também pode mudar essa característica. Tudo bem? Vamos lá começar então, pessoal? Vamos lá. Bom, como que isso vai funcionar? Eu vou optar pela instalação no formato Graphic Install. Por quê? Para mim é mais fácil, literalmente, passar para vocês algumas informações. A opção Install é tão boa quanto, ela é tão funcional quanto a anterior. Mas a Graphic Install acaba sendo uma opção um pouco mais fácil de apresentar alguns recursos para vocês. A primeira coisa que ele pergunta é sobre a linguagem que você vai utilizar. Presta muita atenção nisso, pessoal, porque muitas vezes vocês fazem instalações não levando em consideração características importantes, características básicas, tá? Uma delas é a linguagem. A linguagem utilizada na instalação e na escolha da personalização do seu sistema vai caracterizar, inclusive, o apontamento dos repositórios que você vai utilizar. Não só isso, convenhamos, né? Eu acredito que ninguém aqui pretende fazer a instalação do Debian em Esperanto. Caso alguém queira, também fique absolutamente à vontade, tá bom? Então eu venho aqui para Português Brasil, você vê que surge aqui no canto inferior direito a possibilidade de você trabalhar com um ambiente de teste do seu teclado, para saber se você tem as características adequadas. Eu vou mandar ele continuar. No continue ele questiona sobre a minha localidade. Essa localidade, como eu disse, vai fazer os apontamentos mais à frente sobre os fusos. É muito importante lembrar disso. O Brasil hoje tem 4 fusos horários,
né? Muita gente se esquece que nós temos extremo leste com Fernando de Noronha, as grandes capitais no centro-leste, compondo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e afins, Mato Grosso, Pará, Amazonas e os demais no centro-oeste, e no extremo oeste vocês têm um fuso horário específico só para o Acre. Parece bobagem isso que eu estou falando para vocês, mas é muito importante vocês levarem isso em consideração, visto que hoje em dia nós temos todos os processos de sincronismo de horário sustentados pelo protocolo NTP que precisam e merecem uma atenção especial quando você trabalha, por exemplo, com um ambiente de controle de diretórios, já que você não consegue, por exemplo, vincular um client a um domínio se você tiver um delay de mais de 5 minutos. E desde 2007, por exemplo, o Brasil já trabalha com a norma, né, com a lei que determina o comportamento e as datas que devem ser utilizadas para os horários de verão. Então, na modificação abrupta, por exemplo, do horário de verão, você pode ter o teu sistema sem funcionar adequadamente só porque você se esqueceu de configurar adequadamente o time zone do seu servidor, ou mesmo da sua estação, tá bom? Ainda seguindo, então escolhi como Brasil, é o nosso item padrão, o layout do meu teclado, este em particular é um layout ABNT2, é um layout com cedilha, tá? Vou mandar ele seguir. Deixa eu fazer uma pergunta só para o Molina aqui, só um instante. Eu não tenho um chat aqui. Tá vendo? Qualquer coisa você me fala, por favor, tá bom? Legal. Ó, durante esse processo, ele está fazendo a composição do sistema básico que está dentro do seu CD-ROM. O próximo passo, tá, que ele habilita para você, isso é muito importante de comentar, ele está trazendo à tela para você a tentativa de configuração de rede. Linux destoa bastante da ideia que você tem dentro do ambiente Microsoft de que as instalações vão acontecer a partir de mídias portáteis. As instalações no Linux, de um modo geral, elas tenderão a ser feitas por acesso direto a pacotes disponíveis por repositórios na internet ou repositórios internos construídos com referência síncrona lá no ambiente de internet. Por que eu estou sendo enfático com relação a isso? Essa tentativa de configuração de rede já de start é justamente para isso, além de outras características de facilidade para o usuário também. Ok? Ele faz o quê? Ele faz um disparo, uma requisição DHCP. Feita essa requisição DHCP, se ela for atendida, ele já inicia o processo de configuração da estação. Caso ela não seja atendida, no caso particular do Debian, você pode optar por configurá-la posteriormente ou manualmente. Qualquer uma das duas situações vão ser plenamente funcionais. O pessoal também sempre me pergunta, mas isso também é válido já para as instruções de wireless? Não, pelo fato de que eu preciso de algumas configurações adicionais, principalmente quando o seu ambiente de wireless trabalhar com WPA2. Eu preciso de alguns pacotes de atualização para que isso funcione adequadamente, tá bom? Eu vou manter o nome da máquina como Debian, até porque nós mantemos a dita com o nome do próprio sistema operacional. Mandei seguir. Caso eventualmente você possua um domínio disponível, você pode já relacioná-lo nessa entrada. Ele não é obrigatório, mas você pode já fazer essa instituição. E aí ele vai pedir a você de cara a senha do root. Quem é o root? É muito comum o pessoal falar, o root é o administrador do sistema Linux. Eu não gosto de ver dessa forma, porque é um comparativo direto com o administrador no ambiente Microsoft. O administrador no ambiente Microsoft, ele pode ser igualado. O root é inigualável. Aí alguém vai falar, poxa, achei o nosso mestre Jedi, esse é o mestre Yoda, né? Na verdade, não, pessoal. O que acontece? O root é definido aqui como um superusuário. Por que ele ganha esse nome? Por que ele tem essa definição de superusuário? Porque ele é alguém inigualável. Eu não consigo, sob hipótese nenhuma, tá, trabalhar com alguém idêntico ao root, por conta do seu ID. Ele tem um ID próprio, que é o ID 0, o primeiro dos IDs do escopo de IDs, dos UIDs disponíveis no sistema, e muitas aplicações fazem referência a essa condição. Você é o usuário de ID 0? Não, então você não pode fazer isso. Claro que existem possibilidades e recursos que nós utilizamos para controlar isso adequadamente, como, por exemplo, o sudo, que alguns usuários de Ubuntu já devem até utilizar com bastante frequência, visto que o root, por exemplo, vem desabilitado no Ubuntu por padrão. Tá bom? Eu coloquei a senha do root. Essa senha, ela é a senha, inclusive, utilizada para acesso a ambiente de manutenção. O Linux, no seu starter padrão, ele tem uma opção lá que ela pode aparecer como ambiente de manutenção. E assim que você escolher essa opção, ele vai pedir uma senha. A senha que ele pede é a senha do root, porque o root é o administrador orientado a controles de segurança, implementações e afins. Já que o root tem toda essa característica e essa importância, no Debian ele está habilitado para que ele não permita o logon.
no ambiente gráfico. Logo, é interessante que de cara, assim como você faz em ambiente Microsoft, você construa um usuário para utilizar o seu ambiente como um usuário. Eu vou usar o mesmo nome, Debian. Você vai falar, nossa, você gosta de escrever Debian. Na verdade, é uma política que a gente adota aqui para termos sempre a mesma informação para o pessoal não se confundir quando num ambiente de sala, tá bom? Então, ó, escolhi o nome do usuário como Debian, o nome da conta definida para o usuário será Debian, vou manter a minha senha, tá? A senha que eu estou utilizando aqui, isso vai dar risada, pois é, mas também é Debian, para nós não esquecermos. E mandei seguir. Muito bem. Aqui a configuração do relógio, com a referência dos fusos horários. Como eu disse a vocês, eu tenho aqui todas as capitais que permitem a você a alocação dos fusos distintos. Fernando de Noronha sendo o primeiro, a faixa das maiores capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro e afins, alocados na nossa segunda faixa, tudo isso alocado a partir do meridiano de Greenwich, né? Um padrão GMT que a gente está utilizando. A região norte alocada aí no terceiro fuso horário e um fuso horário isolado só para o Acre. Né? Se alguém estiver me ouvindo do Acre, vocês têm um fuso horário próprio, inclusive com comportamento de atualização de recursos diferente. Tá? Isso merece uma atenção especial. Então, mantive em São Paulo, que é a minha localidade atual, e o próximo passo é a detecção dos discos. Nessa detecção dos discos, pessoal, você pode fazer algumas opções. Ok? O particionamento, qualquer um dos particionamentos assistidos, tá, serão construídos sob a tutela do gerenciador de partição do próprio Linux. Ele vai criar um gerenciamento padrão básico, tá, com a alocação de uma swap e uma raiz contendo todos os objetos distribuídos. Todavia, eu quero aproveitar essa passagem para fazer uma instalação manual, até para que nós possamos comentar algumas coisas rapidamente sobre sistemas de arquivos, recomendações de particionamento para pastas derivadas da raiz e também os controles para tamanhos de itens e afins. Tá bom? Então vou vir aqui para o particionamento manual. Repito, isso não é obrigatório. Você que é um iniciante em Linux, use essa opção assistido com usar o disco inteiro na sua máquina virtual e ele estará funcionando tão bem quanto a nossa instalação final aqui. Tá bom? Eu literalmente só vou fazê-lo por aqui para tornar um pouco mais fácil que eu pontue alguns pontos importantes na hora de você trabalhar com essa instalação. A minha máquina virtual atualmente, ela dispõe de um disco identificado aqui como um disco SCSI dentro da máquina virtual, o SDA com 21.5 GB. Eu vou construir 5 partições para disponibilizar o meu Linux, alocando algumas pastas, segregando algumas pastas da raiz, porque se torna importante, né, fazer esse isolamento. A primeira das partições que eu vou criar, a primeira coisa que ele pede, aliás, é que você cria uma nova tabela de particionamento. Isso é bastante importante, porque por ser aqui um disco virgem, né, na instalação dessa nova máquina virtual, ele ainda não tem uma tabela de partição própria. A tabela de partição, para quem não lembra, é aquela entrada que se faz dentro da estrutura da MBR no particionamento do disco, seccionado depois dos primeiros 446 bytes que alocam os binários de execução da MBR. Tá? A tabela de partição são aqueles 64 bytes posteriores da MBR. Bacana. O Molina está me auxiliando, essas pausas, o Molina está me auxiliando aqui, porque como eu estou fazendo a instalação, eu não tenho o chat de front-end. O Vital está perguntando para qual layout eu estou formatando particionando esse servidor. Vital, eu vou te responder de um outro jeito. Eu não vou particionar isso para nenhum serviço em particular. Todavia, sim. Caso você precise de um serviço em particular, você vai ter de ter atenção para algumas pastas específicas. À medida que eu for fazer a escolha dos pontos de montagem, eu vou comentar isso um pouco melhor, tá bom? Deixa eu iniciar aqui criando uma nova partição. Uma pergunta para vocês pensarem. Quantas partições primárias vocês podem ter num disco? Responde alguém aí para mim no chat. Duas, estamos num leilão. Eu já tenho uma, tenho duas, três, quatro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pois é, pessoal, na verdade, quem aprendeu em Microsoft acabou tendo uma ideia um pouquinho errada de como funciona esse ambiente de partição primária e partição estendida. Você pode ter num disco até 4 partições primárias. O Molina depois vai verificar quem foi que ganhou aí. Quem? O Cláudio e o Fabiano ganham, são 4 partições primárias. Você pode ter num disco. Inclusive, eu vou criar uma rotina aqui para que ele faça esse impedimento de construir mais partições depois da 4ª partição primária criada. Tá bom? Mas lembrando, quem falou 3 talvez não esteja tão errado. Pensando no fato de que
Caso você precise de mais de 4 partições no disco, a terceira das partições não poderá ser primária, ela terá de ser uma partição estendida, a qual alocará unidades lógicas. Tá? Depois procurem um pouco mais sobre isso, um detalhamento um pouco mais sobre isso, que merece uma atenção especial. Por que eu falo que quem veio de Microsoft pode ter aprendido errado? Quem é da época do disco de boot do Windows 98 SE, para que você iniciasse particionamento de disco, se lembra que o FDisk lá só permitia que você construísse uma partição primária. A Microsoft faz isso por uma blindagem para que o usuário não construa 4 partições primárias e não utilize o restante do disco. Tá bom? A primeira partição que eu vou criar aqui é uma partição de swap. A partição swap 1, desmistificando algumas coisas, não é obrigatória na utilização de Linux. Aliás, em ambiente nenhum, swap é obrigatória. Swap é uma memória de assistência à troca de recursos que não são frequentemente manipulados pelo processador ou pela sua memória RAM, e nesse processo ela vai auxiliar esses elementos um pouco mais lentos, tá? Então não existe essa coisa de ser obrigatório. Pelo contrário, existem várias situações onde na realidade a sua swap ela deve ser desligada. Tá? Exemplo, quando você trabalha com renderização de vídeo, com aplicações que trabalham com edição de vídeo, efeitos de áudio, com arquivos muito grandes, normalmente você precisa desligar a swap para que você tenha um resultado adequado, ou até para que você possa utilizar aquele aplicativo em particular. Tá bom? A primeira das partições que nós vamos criar então é a partição swap de 1 GB. Outro mito que cai na utilização da swap. Muita gente diz o seguinte: olha, a swap você faz com o dobro da sua memória RAM. Vamos pensar um pouco. Eu estou agora utilizando um laptop que tem 8 GB de memória RAM. É no mínimo surreal vocês pensarem em utilizar 16 GB de um disco rígido para compor uma assistência de memória RAM. Você nunca vai usar isso e mesmo se usar, sua máquina pararia. Tamanha lentidão. Aproveitando o ensejo, eu vou fazer o gancho na pergunta do Vidal, que me perguntou, mas qual é o ambiente que você está produzindo? Para que servidor? A recomendação é a seguinte: 1 GB para servidores, 0.5 GB para estações. De swap está mais do que bom, exceto em situações onde a homologação de um serviço em particular requeira mais swap. Isso acontece, por exemplo, na utilização de servidores de bancos de dados. Quando você for implementar um servidor de banco de dados, com certeza esse ambiente de swap deverá ser estendido. Aí você vai fazê-lo de acordo com a homologação que você vai propor. Eu vou trabalhar com 1 GB já é suficiente. Em outro momento da instalação, ele pergunta para você, primária ou lógica? Como eu disse, eu vou construí-la como sendo uma partição primária, as 4 primeiras... Oi? Depende do firewall que você for instituir, mas o firewall tem um consumo muito baixo de alocações de swap e afins. Então, para swap, mantém a mesma regra de 1 GB, tá? E o restante, aí é importante só a derivação das outras pastas, que aí é interessante que você aloque em partições separadas, tá? Eu vou entrar na métrica disso daqui a pouco. Então, como eu falei, a nossa partição será aqui uma partição primária, sendo ela swap. Início ou fim do disco hoje já não tem muita relevância. Quando nós usávamos discos Parallel ATA, os PATA, né, que são os IDEs, isso aqui era um pouco relevante porque a gravação em IDE é bastante burra. Então é legal que você tenha essa distribuição. Hoje em dia não tem muita valia não. Eu vou colocar no fim só para uma questão de organização. É aqui que merece uma atenção especial. Linux tem um sistema de arquivos, vários sistemas de arquivos, aliás, como todo sistema operacional. Microsoft, por exemplo, tem FAT16, FAT32 e afins. No caso particular do Linux, você tem uma grade de sistemas de arquivos muito grande. Ainda é o padrão de mercado ext3, que está francamente sendo substituído por um padrão chamado ext4. Ambos possuem um recurso chamado journaling. É um recurso que otimiza a recuperação do sistema quando de um desligamento abrupto. Sei lá, a faxineira passou e desligou o servidor da tomada. Quando você ligar de novo, ao invés dele fazer um exame de superfície, ele usa uma paridade para recuperação. Tá? São os dois sistemas que nós usamos hoje, ext3 e ext4. Porém, a nossa swap, em particular, ela não usa ext3 nem ext4, não é um ponto de acesso para o usuário, é na verdade um ponto onde o sistema vai gravar dados ali dentro e recuperá-lo à medida que for necessário. Então eu preciso trocar esse sistema de arquivos quando eu for usar a swap. Importantíssimo. Ponto de montagem, pessoal, é um conceito que eu não tenho como dar um grande aprofundamento, mas é a mágica que a Microsoft faz quando você espeta um pendrive. Quando você espeta um pendrive no ambiente Microsoft, acontece uma mágica, a fada sininho passa por ali e ela mostra uma unidade que aparece do nada para você. Na verdade, ela constrói um diretório
para que você possa acessar aquela mídia em particular. Aqui é a mesma coisa. Sua swap não é acessível. Logo, no momento em que você mudar o sistema de arquivos para swap, desaparece o ponto de montagem. Certo? Fiz a troca, desapareceu o ponto de montagem. Terminou esse processo, finaliza a configuração da partição, a primeira das partições já está criada. Ok? Vamos à nossa segunda partição. Eu vou tomar como base de que esse servidor, abre aspas, ele vai ser francamente utilizado por outros usuários, ou seja, desculpem, ou seja, 0.5 GB para uma swap para estações, 1 GB para uma swap que será provida por um servidor. Tá? O máximo depende muito do serviço que você vai utilizar. Depende de onde você implementa isso. Há situações de você usar 64 GB de swap para um servidor de larguíssima escala, se você tiver hardware disponível para isso. Mas é um caso muito particular. A regra, a base hoje é essa, a recomendação é essa: 0.5 GB para estações, 1 GB para swap e, fora isso, atender a homologações de serviços em particular. Certo? Nessa sequência aqui, eu vou tomar como base que Linux é um sistema multiusuário, logo vários usuários podem acessar esse sistema em conjunto. Consequentemente, eu vou pegar a área que é dedicada aos usuários e vou separar uma partição para alocar essa pasta. Tudo no Linux deriva da raiz. Então, para o usuário é imperceptível que ele está em uma outra partição, diferente de Microsoft. Tá? Mas, para o sistema, é interessante que você tenha essa flexibilização. Até para que no futuro você possa trabalhar com recursos, por exemplo, de LVM, que são os volumes lógicos, que podem permitir a você estender o espaço de armazenamento, ou até mesmo reduzir, se for o caso, de uma partição qualquer. Tá bom? Eu vou usar 5 GB para fazer essa partição. Essa partição vai chamar-se Home. Tá? É uma pasta chamada Home. Eu vou fazê-la também nesse momento primária no início do disco. Essa minha partição Home vai usar ext3 do mesmo jeito, eu vou manter tudo em ext3. Jor, posso usar ext4 ou Razer FS sem problema nenhum, ok? Pode usar com certeza. Vou manter em ext3 porque a grande maioria dos servidores que já estão construídos hoje ainda estão em ext3. O meu ponto de montagem base que eu vou utilizar é, como eu havia dito, o Home. Então mudei a pasta. Esses 5 GB serão dedicados ao uso da pasta Home. Finalizou. Terminado o processo, eu já tenho a minha segunda pasta. Agora, daqui para frente, eu vou ser um pouco mais rápido, porque a rotina é sempre a mesma, só muda a pasta de apontamento. Eu vou criar agora uma outra partição, uma partição menor, bem pequena, diga-se de passagem, com 0.5 GB. E essa partição, esse volume é uma recomendação da própria LPI para construir a pasta boot. Quem é essa pasta boot? É a pasta que vai carregar consigo todos os arquivos de configuração, binários de execução e os dois arquivos essenciais para o starter do Linux, o vmlinux e o initrd, que são respectivamente os módulos construídos em memória RAM e o kernel do Linux para a implementação. Tá bom? Eu vou deixar isso como sendo a minha pasta boot. Nossa, Lijor, mas só 0.5 GB, 512 MB? Essa pasta hoje, no máximo, ocupa 128 MB, no máximo. Então 0.5 GB já está mais do que bom e esse valor, inclusive, é uma recomendação da própria LPI. Tá bom? Criei lá uma partição de 0.5 GB também. Vou agora criar mais duas partições. Eu quero muito que vocês se atenham a um detalhe. Tá vendo que aqui aparece como espaço livre de 15 GB? Pois é. Eu vou pegar esse espaço livre de 15 GB, vou criar uma outra partição que é legal também ter do lado de fora, que é uma partição chamada var. O que é essa partição var? Essa partição... Oi, diga, Molina. Não, o modo assistido vai criar uma única partição. O modo assistido vai jogar tudo dentro da raiz. Eu poderia ter feito isso aqui também, sem problema nenhum. Tá? E vai funcionar o seu Linux também quanto. Como eu disse, a ideia aqui é ensinar a vocês a possibilidade de particionamento manual e não só isso. Também apontar a importância da segregação de algumas pastas em particular para que você tenha o atendimento a alguns serviços específicos, como por exemplo o Samba. É muito interessante você ter a pasta Home do lado de fora, visto que os usuários vão compartilhar recursos e serviços através de suas pastas pessoais. Ou, como agora eu vou fazer, eu estou separando 2 GB e fazendo também numa partição primária, início ou fim tanto faz, só que agora de uma pasta chamada var. Essa pasta, cuidado para não confundir variável com temporário. Temporário existe em função do tempo, depois ele desaparece. Variável mantém o seu conteúdo, porém esse conteúdo
é flexível, mas o objeto continua sempre existindo. Essa pasta var em particular é uma pasta que pode ter um volume de crescimento absurdo, inclusive se você não conseguir se proteger adequadamente. Por exemplo, com logs. Depois eu vou tentar mostrar essa parte de log para vocês. Então eu separei esse cara e criei agora uma última partição. E nessa última partição finalizada, olha lá, quantas partições eu tenho? 4. Molina tem uma pergunta para me passar. Fala, Molina. Muito bem. Respondendo para o Moisés, ele me pergunta como é que o Linux vai saber o que vai para onde? Como é que ele vai saber se os arquivos do VM Linux e UnitRD vão para a pasta boot, os arquivos dos usuários vão para dentro da partição home? Entenda uma coisa, o ponto de montagem, ele flui todo ele a partir da raiz, Moisés. Ou seja, o Linux é construído a partir de uma única raiz, diferente do conceito Microsoft, que tem C, D, F, E. Isso não existe aqui. Tudo vem a partir da raiz. Seja um acesso de uma pasta local, seja de uma partição local, de um CD que você venha colocar no seu sistema, de um pendrive, ou até mesmo de um acesso remoto. Então tudo para ele deriva da raiz. O sistema em si sequer percebe que são partições distintas. Tá? O kernel por trás disso vai só fazer a distribuição, né, diferida nessas partições para que, eventualmente, haja um corrompimento, por exemplo, que você possa continuar utilizando o seu sistema normalmente. Inclusive, um detalhe sobre isso. Tem duas pastas que não podem ser colocadas em partições diferentes da partição raiz, a partição principal. É a pasta etc, com os arquivos de configuração do sistema, e o root, a pasta do root, a pasta pessoal desse usuário, que é o cara que controla tudo isso. Tá bom? Certo, é nesse ponto que eu queria chegar. Quem fez essa pergunta, Molina? Oi? O Kleber perguntou, mas peraí, tá faltando a raiz. Exato, é disso que eu estou falando. E por isso eu fiz esse caminho. Observem que onde nós tínhamos antes um item chamado espaço livre, agora está escrito inútil. Esse segmento do disco foi inutilizado. Por quê? Pela regra das partições primárias. No máximo 4 partições primárias. Todavia, se você for fazer mais de 4 partições primárias, a última delas, obrigatoriamente, tem de ser uma partição estendida para que ali sejam alocadas as unidades lógicas. Então, como vocês viram, eu não consigo fazer mais nada nesse disco. Eu vou corrigir o problema. Eu vou remover a última partição inserida e vou reconstruí-la, sendo agora uma unidade lógica. Eu estou fazendo isso de modo muito enfático, porque é muito comum o pessoal que está instalando Linux pela primeira vez cair nessa falha. Vai fazendo partição primária, quando vê, pô, mas inutilizou meu disco, Linux danificou meu disco. Não é isso, tá? Na realidade é uma pequena diferença. Tá bom? Então vou colocá-la agora como unidade lógica, tanto faz se no início ou fim do disco, e alocando a minha partição var. Percebam que agora, quando você olha para a sua tela, o meu espaço livre voltou a aparecer, ele é uma unidade lógica, e eu vou usar os meus 13 GB para criar a partição que acabaram de comentar que está faltando, que é a minha raiz. Terminado esse processo, está pronto e construída a minha tabela de partições para minha implementação. Eu preciso apenas finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Exatamente. Exatamente, essa é a sua raiz, tudo deriva daqui. Todas as pastas que faltam aí ser construídas, elas serão construídas a partir dessa raiz, Paulo. E é até interessante porque essa estrutura, ela não é uma estrutura do Linux, ela é uma estrutura sustentada por uma regra internacional chamada FHS. Depois procurem alguma coisa sobre isso. File Hierarchical System, que é o sistema de hierarquia de pastas. Unix funciona assim, Solaris, FreeBSD, todo mundo, exceto, não preciso dizer quem, que está fora desse contexto, né? A Microsoft está fora desse contexto, tá bom? Observem que a tela seguinte dá para você a tabela de partições e ele é factível em dizer, escrever as mudanças no disco. Presta atenção, gente, Linux não é um sistema que conversa muito com você. Se ele te fala alguma coisa, leia. Esqueçam a ideia de que eu cliquei em salvar e ele pediu sim ou não, eu cliquei no sim. Esqueçam isso. Linux dá pouca informação. Quando ele der, é porque algo muito sério vai acontecer. Isso é irreversível. Essa alteração que eu vou continuar, sim, eu quero escrever essas mudanças, isso é irreversível. Ele está formatando as partições que nós criamos e os 21 GB de disco foram formatados. Alguém vai falar, nossa, Linux é mágico. Formatou 21 GB em menos de 2 segundos, vou instalar agora. Calma, não funciona assim. Na realidade, as formatações feitas pelo processo de particionamento são formatações de clear. Ele simplesmente limpa o disco sem nenhum tipo de exame de superfície. Caso você queira ferramentas para que você faça isso depois. Tudo bem?
O processo agora é de instalação do sistema básico. E como nós estamos com 20 minutos para o fim do nosso evento, eu tenho ainda algumas coisas a pontuar, então vou deixar essa instalação aqui andando, visto que ele só vai me fazer mais 3 perguntas básicas, tá, para finalizar a instalação, e enquanto ele vai fazendo esse processo aqui, eu vou seguindo com a nossa temática, tá bom? Me dá só um instante para eu poder mudar de tela. Molina, faz um favor, você consegue deixar aberto aqui a sua tela do VM? Que aí a gente vê. Hã? Só um instante. Ah, ok, já estou de volta. Vamos devolver a nossa apresentação agora. Muito bem. Bom, gente, quem não tem Xbox, mas tem prêmio, claro que tem prêmio, tá? Na realidade, ao final aqui, nós vamos sortear um treinamento, tá? Um treinamento em Linux. Então, pensa bem, com um treinamento em Linux, você tem uma vantagem enorme. Você vai ganhar bem o suficiente para comprar um Xbox, um PlayStation 3, um PlayStation 4 quando sair, não é? Então vem cá, gente, vamos voltar, tá? Presta atenção. Seguindo aí. Servidores Linux pelo mundo. Eu trouxe 2 comentários aqui, pessoal. Dois pontos, na verdade, aqui que merecem uma atenção legal. É claro que servidores Linux pelo mundo nós temos todo tipo que vocês puderem imaginar, tá? A gama aqui é muito grande. Eu quero falar de 2 em particular. Primeiro, o Apache, tá? O Apache é um caso único. Você sabe que o Apache é o serviço mais utilizado no mundo? Literalmente, o Apache é o serviço mais utilizado no mundo. Fala baixo para ninguém ouvir. Até pouco tempo atrás, o site da Microsoft era mantido em Apache. Era curioso, porque você via no rodapé da página de um eventual erro numa página da Microsoft, por exemplo, estava lá, Run Apache Error. Né, o que é muito curioso. Eles têm um serviço próprio, né, de mantenimento de internet. Ok? Deixa eu fazer um comentáriozinho. O Molina está me ajudando nisso. Eu não vou nem mudar de tela, só vou pedir para que ele dê a sequência nisso. O Linux ele tem uma questão de participação de pacotes, que eu vou fazer uma passagem, mas daqui a pouco, quando eu voltar na instalação, eu vou comentar. Ele só está avançando a tela, porque não é uma tela que merece atenção nesse momento. Pode seguir, Molina, por favor. Então, voltando, sobre o Apache. Aqui eu tenho uma estatística apresentada por um website chamado Netcraft. Volta. Só um segundo. Isso. Manda seguir. Volta. Me deem só um instante, por favor. Volta mais um. Sim. Desculpa. Manda avançar. Pronto. Continuando. E o crescimento do Apache ele foi tão absurdo que até meados de 2007, para vocês terem uma ideia, o IS liderava o mantenimento principalmente de websites, né, para serviços. Websites, quando eu digo falar web server, é óbvio que é para websites. É que hoje nós temos uma ideia de cloud, é uma coisa um pouco mais ampla. Mas até 2007 ele liderava francamente isso. Hoje o Apache detém 57,93% do serviço mundial de hospedagem de websites. O que é muito legal, porque você vai ver um outro contexto interessante. Né? Se nós passarmos para o próximo item que eu gostaria de comentar, que é o MySQL, esse cara é outro que tem a mesma proporção de atualização. O Alessandro e o CentOS, né, comentando da combinação CentOS, MySQL e Apache. Na verdade, Alessandro, eu vou aproveitar a tua deixa e comentar de um outro ponto. Muitos já devem ter ouvido falar de LAMP, UAMP e XAMPP. Você encontra isso no Super Downloads, você encontra em todos esses ambientes. Gente, o que é isso na verdade? LAMP, Linux, Apache, MySQL e a linguagem que faz a combinação perfeita, né, da sustentação de recursos para web services, que é o PHP.
Então você junta o Apache com 57% do mercado mundial, o MySQL, que eu não consegui o gráfico estatístico efetivo disso, mas se eu não estou muito enganado, está acima dos 60% dentre os sistemas de bancos de dados open source mais utilizados no mundo. Inclusive vejam que eu pontuo algumas das empresas que utilizam MySQL. Google, Facebook, YouTube, nem precisava falar muito mais das outras. A combinação desses caras junto ao PHP, que é, com tranquilidade, a linguagem server-side para aplicações web mais utilizada no mundo, faz com que hoje a demanda de profissionais que conhecem a administração desses recursos seja enorme, em especial por conta dessa difusão que nós temos hoje dos serviços em cloud e afins. Tudo bem? Muita gente comentou, muita gente me perguntou sobre o mercado Linux. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para a instalação, tá? Porque nós estamos numa tela final aqui da instalação, e depois eu quero falar sobre mercado e certificação para nós concluirmos esse nosso evento de hoje, tá bom? Então, para que nós voltemos, vamos aqui, deixa eu achar o meu serviço. Deixa eu só startá-lo. Integral, né? Aqui. Muito bem. Estamos de volta aqui com a nossa instalação. Gente, eu pulei 2 telas, tá? Isso é muito importante. Quais são as 2 telas que eu pulei? Não é por nada. Essas 2 telas que eu acabei passando são telas que falam, do Popular Contents. Quando você fala sobre instalação de Linux, durante o processo de instalação, quando a rede está ativa, ele pergunta para você se você quer participar do concurso de pacotes populares. Eu vou tentar ser conciso com relação a isso. O que são esses pacotes populares? Já que a comunidade desenvolve em cima daquilo que as pessoas mais utilizam, é muito salutar para a comunidade saber quais são os pacotes mais baixados, mais utilizados e etc. Então, quando você faz a instalação via rede, você pode pedir para participar disso. É muito legal e, assim, utopicamente incrível, mas, gente, vamos ser sinceros. Nós temos um ambiente de internet no Brasil ainda extremamente precário. Se você pensar que cada pacote que você baixar, ele vai tentar fazer um registro no servidor, isso pode levar muito tempo para a instalação. Então, quem tiver uma banda muito boa, faça porque vai fazer bem à comunidade. Quem não, opte por não fazê-lo. E a outra pergunta que ele faz é uma pergunta simples. Se você tiver outras mídias de instalação, aqui eu estou fazendo um simulacro com a ISO de uma única unidade. Então é como se eu tivesse apenas uma unidade de CD, tá? Apenas um disco de CD. Então não cadastro outros itens. Feita a passagem dessas 2 telas, que eu optei por nem trazê-la aqui, eu venho para essa quase última tela de instalação, que é onde o Debian pergunta a você, e outras distribuições vão fazer o mesmo, quais são os serviços que você quer instalar. O ambiente gráfico é o X, né, com acesso de ambiente gráfico para você poder controlar. O último item são os estándares de sistema, são obrigatórios, precisam existir. Todo o restante são serviços, servidores. Alguém me perguntou, mas não tem distribuição para desktop, distribuição para servidor? Pois é, na realidade são só pacotes prontos com alguns itens desabilitados ou não habilitados. Todo esse recurso poderá ser habilitado depois. Eu vou manter como está, só para nós finalizarmos essa instalação. Mandei continuar e ele vai instalar para mim agora aproximadamente 560, 550 pacotes para serem finalizados. A última pergunta que ele vai me fazer é a seguinte: você deseja instalar o gestor de inicialização? No caso particular do Debian 6, ele nem questiona se o Lilo ou o Grub. Ele já instala direto o Grub, é o Grand Unifier Bootloader. É o bootloader que a gente usa hoje para Linux para gerenciar praticamente 99,9% das distribuições no mercado. Curiosidade, ele não vai substituir um eventual pré-instalação de uma outra partição Windows, caso você for se valer, por exemplo, de um dual boot. Pergunta? Oi? Pode instalar normalmente todas elas e com uma facilidade enorme, visto que o Debian, por exemplo, ele oferece recursos de instalação através do apt. O apt é um serviço de controle de instalação que faz instalação por pacotes e com resolução de dependências. Super simples, super tranquilo de fazer. Tá? Só não é óbvio, né, pessoal? Instalar é uma coisa, fazer o serviço funcionar é outra. Porque aí você tem todo o trâmite de configuração e etc. Cada serviço tem a sua particularidade de configuração. Certo? Pessoal, enquanto essa telinha vai passando, eu vou mantê-la aqui, não tem problema. Eu quero falar um pouco sobre o mercado Linux.
Muita gente perguntou isso. Pô, como é que é o mercado Linux? Vamos falar de realidade. O mercado Linux, ele é proporcionalmente menor que Microsoft. Muito menor que Microsoft. Alguém vai ficar muito bravo comigo por eu ter dito isso. Tenho certeza disso. Mas, esperem. Entendam o seguinte. O Brasil hoje tem 83% das estações rodando Windows, tá? Mais de 63% dos servidores de redes de pequeno e médio porte no Brasil trabalham com Windows, ok? Porém, o outro segmento ele está distribuído em várias outras plataformas, Apple, plataformas Unix, Solaris, BSD e o próprio Linux está nessa gama. O Linux vem imediatamente após a Microsoft. Alguém vai falar, pô, então não é um mercado pequeno? Não, não é um mercado pequeno, em vista do fato de nós termos uma carência de profissionais qualificados em Linux enorme. E isso não é no Brasil, isso é no mundo. Para vocês terem uma ideia, a própria LPI percebeu essa carência de profissionais qualificados e certificados, homologados para tal. Tá? Então, justamente por conta disso, nasceu a LPI como uma ferramenta de construção e certificação para determinar quem é o profissional que de fato sabe o que está fazendo e quem é o aventureiro, que vocês sabem muito bem que esse mercado de TI, infelizmente, por ausência absoluta de normativa, de órgão regulamentador e etc., acaba realmente tendo essa peculiaridade. Tá bom? Eu vou deixar essa tela aqui de conclusão para eu poder voltar para o meu PPT, porque eu quero mostrar... Não entendi? A LPI trabalha com duas distribuições. Ele vai trabalhar ou com Debian ou com Red Hat. Na verdade, não ou, com ambos, Debian e Red Hat. Falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Tá? As escolas trabalham com Debian. Por quê? Primeiro, por questão de custeio. Segundo, pelo fato de ser o Debian. O Molina está me avisando aqui que entramos em contagem regressiva de 10 minutos. Tá? Então eu vou tentar ser um pouco mais conciso para a gente fechar o conteúdo e vou tentar aproveitar aquela sobrinha final para tirar dúvidas, mas também deixo depois os meus contatos, tá? Para quem quiser tirar qualquer dúvida. Apesar de que com o meu nome, pessoal, tenho a certeza que de me achar é a coisa mais fácil do mundo. A primeira página do Google é minha. Escreve Lijor, você vai me achar lá com tranquilidade. Tá bom? Todos serão muito bem-vindos para uma comunicação futura. Então, olha... A LPI ela tem essa característica importante de trabalhar com as duas. E o Debian, ele, além de ser gratuito, ele é a distribuição oficial da GNU, que é quem criou, na prática, todo esse conceito. O Red Hat está envolvido por ser a distribuição mais importante do mercado mundial, mas o Debian acaba sendo a distribuição oficial de todo o projeto Linux propriamente dito. Tá bom? E eu trouxe algumas frases interessantes de uma pesquisa que saiu agora em 2012 sobre o mercado, né, de profissionais Linux, o mercado mundial. Você sabe que o mercado mundial de TI ele já tem uma carência de profissionais, mas Linux é gritante, é muito gritante. Eu estou só esperando aqui ele finalizar, que eu já vou trazer essas recomendações para vocês. E aqui tem uns comentários legais que ele trata desse estudo. E uma das coisas que se enfatiza muito, e isso é muito importante, é o crescimento na remuneração do profissional Linux. Principalmente pelo fato de que hoje o profissional Linux possui formas de caracterizar o seu conhecimento através das certificações, coisa que até então era muito díspare. Por exemplo, a própria Conectiva tinha uma certificação. Né? Eu me certifiquei, diga-se de passagem, pela Conectiva e até tenho certa mágoa disso, porque eu me certifiquei da Conectiva em outubro de 2005, se eu não estou muito enganado, e em novembro de 2005 ela deixou de existir. Né? E era uma das certificações mais difíceis que tinham. Mas uma coisa era ruim, ela só valia um ano, ela só valia no Brasil, e hoje essas certificações como a LPI ou a ARH oferecem esse acesso no mundo inteiro. Pausa no assunto mercado, só para eu fechar aqui com a parte de instalação. Vejam que essa é a última pergunta que Linux te faz na instalação. Se você quer instalar o Grub. É óbvio que sim, você só vai negar essa situação caso você tenha um outro gestor de inicialização pré-instalado. Mandei finalizar, continuar. Terminou, está instalado o seu Linux. Tá? A partir de agora, basta você usar, com a vantagem de nós termos utilizado um DHCP e numa configuração adequada de DHCP,
ele já deve trazer gateway ativo, DNS ativo, você tem internet e tudo pronto para você utilizar. Então vejam, não é tão difícil assim instalar Linux, na verdade. Para aqueles que tiveram o primeiro contato, espero que vocês se aventurem o quanto antes nesse acesso. Essa instalação que eu acabei de fazer, eu usei uma ISO que está no site do Debian.org. É só visitar o site, pede para baixar. Você pode baixar a versão full, são 22 GB de informação, é muita coisa, ou um CD básico de instalação. Você já tem isso aí disponível para você navegar e usar o seu Debian quando você bem quiser, ok? Isso fecha essa parte de instalação. Eu vou voltar agora para a parte da apresentação sobre essa tomada de mercado e eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Aqui é só interromper a apresentação? Pronto, gente, estamos lá. É verdade, Moisés. Pois é. Vou cobrar dele, me interrompendo por me obrigar a usar esse modo gráfico. Olha lá, pessoal, para a gente fechar. Então, trouxe algumas citações que eu acho muito interessantes. Tá? Ele fala desse relatório de 2012, né, um Linux Jobs Report, e tem duas frases que eu achei muito importantes. Não é muito prático, né, mas eu acho que merece essa atenção. Enquanto os profissionais de tecnologia observaram um aumento salarial médio de 2% em 2011, tá? Profissionais com habilidades em Linux tiveram uma variação de 5% para 15% no mesmo período. Tá? Isso dá uma ideia para vocês da importância desses indivíduos hoje. E um outro ponto importante que ele fala é o seguinte: postos de trabalho específicos de Linux tornam-se alguns dos melhores trabalhos de toda a área de tecnologia. Claramente, essas contratações de larga escala desses profissionais mostram essa importância hoje em dia. Tá bom? Então, para quem duvida disso, depois acesse. Esses dados são da Computer World. Tá? Merecem uma atenção, merecem uma leitura mais dedicada. Para falar da certificação, o Moisés disse: se assusta. Moisés, eu penso que sim, vou ser sincero também, eu penso que sim. Muita gente acaba pensando duas vezes em contratar um profissional qualificado para isso, mas posso ser também proporcionalmente sincero, em 19 anos nesse mercado, eu percebi muito o fato de que esse mesmo empresário que tem esse medo, ele faz uma contratação, ele não deixa de usar o recurso, mas ele faz uma contratação de um usuário, de um profissional, não com a mesma qualificação. O resultado disso é que ele vai gastar duas vezes. Ele vai gastar com o profissional não qualificado e na recontratação, muito provavelmente, de você como um profissional qualificado. Tá bom? Acho muito importante também que nós falemos da questão das certificações LPI. Tá? A LPI é a Linux Professional Institute. Isso foi instituído com a ideia de se criar um selo, literalmente, para os profissionais da área. A certificação ela é absolutamente independente de qualquer distribuição. E antes que alguém me pergunte, você falou de Red Hat e de Debian. Pois é, eles precisam de alguma coisa para utilizar como base para ensinar e para cobrar o conhecimento, mas ela não tem vínculo de custeio com nenhuma das duas. Tá? E essa certificação, ela tem hoje 3 níveis, ok? Vocês têm a LPI C1, a LPI C2 e a LPI C3. Basicamente, como é que isso funciona? A LPI C1 é a base da certificação Linux, da certificação LPI. Ela é composta de duas provas, a prova 101 e a prova 102. Hoje homologadas já tanto para o Red Hat 6 quanto para o Debian 6. Feitas as duas provas, isso é muito importante, as duas provas, tá? Você é certificado LPI e também ganha aquela certificação novel que eu havia comentado com vocês um pouco mais cedo. A LPI C2 oferece para você também agora um segundo nível, um nível avançado, um nível aprofundado, né, de conhecimentos na área de Linux, tanto na parte de administração de sistema quanto na parte de administração de redes e serviços, onde, com a mesma lógica, prova 201 e prova 202. Faça as duas provas e com base nas duas provas você será certificado. As distribuições são aquelas que eu havia comentado, Gleison, tanto o Debian quanto o Red Hat. O Debian é uma opção interessante por ser gratuito, você pode instalar em casa e pode usar quando você quiser. Nós temos um plano de ter o quanto antes aqui na Green, inclusive esses cursos EAD, Ricardo. Eu vou comentar sobre isso agora nessa nossa última passagem. A LPI C3, alguém comentou, é difícil.
Sim, eu acho que mas posso ser muito sincero, eu acredito que a 101 é a mais complicada de todas, porque é o primeiro passo num universo que muitos não conhecem. A 301 é uma característica interessante, é a única certificação dos níveis da LPI que não precisa de duas provas. Você fez a primeira prova, você já é certificado. Você tem provas eletivas que lhe especializam em alguns itens, tá bom? As provas da LPI podem ser feitas tanto em papel. Visitem o site da LPI.org, que vocês terão a informação de onde os testes são aplicados, ou através de provas eletrônicas, que até meados do ano passado eram providas tanto pela vui quanto pela Prometric. Hoje em dia somente pela vui. A Prometric, não sei exatamente o que aconteceu nesse último ano, mas eles acabaram se desligando desse conceito. Tudo bem, gente? A Green oferece para vocês cursos voltados tanto à certificação LPI como também ao conhecimento de Linux. Aqui eu ofereço a vocês um escopo da nossa grade, tá? Essa grade trabalha com pacotes e também com os cursos numa composição solta. A partir de maio, né? O pessoal está perguntando muito. E o EAD, o EAD, o EAD. A partir de maio, nós temos um projeto para agora, no início de maio, nós começarmos a prover os cursos de Linux também em EAD. Então aguardem e visitem também o nosso site periodicamente. Se cadastrem conosco que vocês vão receber todas as notificações. Aqui nós estamos trabalhando atualmente de modo presencial com a LPI, prova 101 e 102, 201 e 202, de novo com o objetivo principal de se aprender Linux. A ideia do curso não é que você só saia apto para a prova, você tem que sair daqui um profissional Linux, além de 2 cursos especializados, e nossa grade também vai crescer nesse ano, onde Firewall particularmente é meu curso favorito, é o curso mais legal que nós temos aqui desse escopo todo, e Samba, que é um caso absolutamente à parte, onde você vai aprender a lidar com o Samba 3, e agora nós estamos também fazendo uma atualização para o Samba 4. Tá? Não, Firewall, na verdade, o nosso escopo de trabalho aqui vai atuar com o iptables como NetFilter, com o Squid como um proxy filter, né, como um proxy server, vinculado a serviços de controle adjacentes como o SquidGuard, LangGuard, e serviços de controle de relatórios com Sarg e VPN, trabalhando com OpenVPN. Ok? De fato, olha, eu sou suspeito para falar, eu sou fã demais desse curso de Firewall, tá bom? Eu queria ter tido tempo para dar um pouco mais de dicas e alguns truques para vocês, mas o assunto Linux ele é muito amplo, então realmente eu não vou conseguir fazer isso agora, porque na verdade o nosso tempo já foi, né? Não só, Fernando, só respondendo, Firewall, a gente vai trabalhar com iptables, nós vamos trabalhar com Squid, com Sarg, com LangGuard e com OpenVPN, tá? Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Tá? Espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades. Repito, eu estou à total disposição de vocês. O Molina vai colocar um e-mail de contato, tá? lijoram@gmail.com. Não se esqueçam que Lijor com Y, AM ao final, como amfm@gmail.com. Ou, por favor, eu estou à disposição de vocês em todas as redes sociais, Facebooks, LinkedIns e afins. Estou à disposição de vocês, tá? Eu vou passar para o Molina, que ele tem ainda um fechamento a fazer. Eu quero de novo, tá? Desejar um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, e eu espero muito ver vocês aqui em outras oportunidades e vocês presencialmente aqui na Green também.